Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui o 54º Podmax. Você que está com a gente, obrigado pelo carinho, né? Quero lhe agradecer por estar com a gente no nosso link, né? Distribui nosso link aí da nossa transmissão para seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, seus parentes, né? Inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você possa estar recebendo as nossas notificações. E também ao vivo aí no Instagram, no @Podmax, tá certo? Você que queira assistir pelo Instagram ou pelo YouTube, fique à vontade. O importante é você estar aqui com a gente. Hoje nós estamos iniciando aí o 54º Podmax, né? Hoje com o Aquínio Campos, que é o presidente da Agropac, e também Pedro Henrique Rezende, que é o vice-presidente, já esteve comigo aqui. A gente vai hoje mais uma vez bater um papo com o Pedro Henrique, com o nosso presidente da Agropac aí, que é o Aquínio. Pedro Henrique, meu irmão, em primeiro lugar, boa noite. Fique à vontade. Obrigado por receber o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, é um prazer. Agradeço aí a oportunidade de ter convidado. E a gente vai falar um pouco sobre a Agropac hoje, falar sobre todos os projetos aí, todos sobre a associação que está acontecendo, né, e nossos projetos aí. Obrigado, meu irmão. Aqui, meu irmão, em primeiro lugar, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje para falar dessa entidade que está começando no município de Pacajá. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus pelo convite, você ter convidado a gente, Cal. E aqui a gente vai falar um pouco da Agropac, né? Acho que um assunto muito importante para o produtor rural. E é isso aí. Tamo junto e misturado. Já tem muita gente ligada com a gente, tá uma galera já aqui. Pronto. Hoje eu consegui um brinde para sortear no final. Lá no final. É uma abajur, tipo uma lua, que é daqui da RO. Vou até colocar, vou deixar o boné aqui da RO, que é meu parceiro Eliakim, que esteve aqui agora há pouco, trouxe esse brinde pra gente, é um grande parceiro, é parceiro do nosso projeto, tá com a gente aqui no projeto, e a gente agradece Eliakim, meu irmão, obrigado pela parceria, tamo junto, misturado. Pedro Henrique, quem é Pedro Henrique? Já perguntei isso no podcast passado, mas eu quero saber de novo, tem muita gente que não te assistiu. Quem é Pedro Henrique, cara? Fala pra nós aí. Tenho 34 anos, né, eu posso dizer que eu sou natural de Pacajá, porque... Se eu pudesse mudar na minha certidão de nascimento, eu mudaria. Na verdade, só fui nascer lá em Goiânia e vim para Pacajá aí como diz o Aquino hoje, né? Não sei assim, nem com quantos dias que eu vim, né? Sei lá, vim com 30 dias, 40 dias lá. Mas você só nasceu em Goiânia? Só nasceu e mora aqui em Pacajá desde criança, né? Conhece todo mundo. Sou pacajaense. Que bom. Pai de 3 filhos, graças a Deus. Casado com uma esposa maravilhosa, chama Isabela. Sou pai do Teodoro, pai do Daniel e pai do Antônio, que está somente com 45 dias, né? Até mandar um beijo para minha esposa, que está lá com os 3, né? Na luta lá diária de mãe. Enquanto o pai está aqui fazendo podcast, a mãe está lá batalhando. Eu saí lá de casa mesmo, tava lá na luta lá. Mas mandar um abraço para ela, mandar um beijo, né? Agradecer por todo o apoio aí, toda a parceria. E assim, sou engenheiro florestal, trabalho com a parte de regularização fundiária, né, a parte de regularização ambiental, a parte de documentação de terra, né, falar de forma geral, assim. Uhum. E morador de Pacajá, né, desde sempre, só saí para estudar. E estamos nessa empreiteada agora também com a Agropac, né, sendo vice-presidente aí, acompanhando o Aquino e toda a diretoria que nos auxilia, né, nessa empreitada e todos os nossos associados. Então, esse é o Pedro Henrique aí. O Pedro Henrique. Pacajaense, pai de 3 meninos. E o Aquino, quem é o Aquino, cara? Fala pra mim, eu conheço tudo de algum lugar, mas... O Aquino é pai também, né? 3 meninas. Pai tem 3 homens. 3 homens, tu é 3 meninas. 3 meninas. É legal, cara. Esposa da Luíris, né? Luíris Moreira. Queria mandar um beijo também pra minha esposa. E tá aqui com a gente. Tá aqui, rapaz, ela tá aqui pertinho. Não manda não, mas não pode falar, senão... Ele vai apanhar ao vivo. Senão apanha em casa. E as minhas 3 filhas, né? Melina, a Maria Luísa e a Helena, né? Como eu vinha falando, sou pai de 3 filhas. E é isso aí. Eu aqui no campus um cara também, nasci em Rondon do Pará, né? Mas vim pra cá... São conterrâneos, né? E vim tudo do mesmo, vai falar que é do mesmo bairro lá depois. Não é do mesmo bairro. Aí, como eu vinha falando, a gente veio pra cá, eu vim pra cá muito novo, né? Acho que 6 meses, né? Não lembro nem o dia. Como diz... Mas aí a gente veio pra cá, pra Pacajá, a gente
morava na fazenda, né? Meu pai tinha uma fazenda ali. No E a gente 300. foi direto no 300. A gente foi direto para o 300, né? Daqui a pouco vamos contar essa história de onde você veio pra roça, você já plantou banana, batata, machixe e tudo mais. Gente, mais uma vez eu quero agradecer, né, você. Eu ia perguntar a vocês de onde vocês vieram, mas já falaram, né? São Da roça. Nasceu. Não é da roça é batata. Você sai de confusão. Perto da roça. Perto da roça, bem ali na extrema da roça. Eu quero mandar um abraço pro pessoal que tá ligado com a gente. É muita gente, a minha amiga Cacilda tá ligada com a gente, a Maria Alexandre, né? O Samuel da Silva, boa noite. O Ronaldo Pereira, Nando Novaes e toda a galera aqui, a Daiane Cássia. Toda a galera tá ligada com a gente, obrigado pelo carinho. Pessoal, a vereadora Marta Rezende também tá aqui, mandando um abraço pra Aquino, que é parceiro, né? Cara, a Marta é uma pessoa gente boa, fiz um podcast com ela aqui, é gente boa demais. E agradecer a você que tá ligado com a gente, né? A gente vai, o pessoal que quiser mandar de casa, quiser mandar mensagem, né? Mandar na verdade, pergunta, a gente vai estar entrando no assunto daqui a pouco, mas quiser, isso é só energia, fique tranquilo, a gente tem bateria, que não falta não. Calma, a gente quer mandar mensagem, né, perguntas, alguma coisa para a gente estar transmitindo e repassando aqui para os meninos. Primeiro eu quero te perguntar, qual a tua formação, Pedro Henrique? Eu sou engenheiro florestal, né, com atuação nessa área de geoprocessamento, georreferenciamento, especialização nessa área, e atuo nessa área de engenharia florestal. Legal, e você? Eu fala para nós. Médio, né? Ensino médio? Ensino médio. Tá melhor do que eu. Tá melhor do que eu. Mas o conhecimento, a gente está conversando sobre isso mais cedo, né? O conhecimento, o certificado, ele arruma emprego, mas o conhecimento, ele abre a porta. A prática. Exatamente, abre portas, não tenho dúvida disso, cara. Você passou a tua infância na Vicinal? Na Vicinal, 300. Tu viveu na Vicinal 300 até quantos anos? Qual a idade? Até 12 anos. Foi quando tu veio pra... Foi quando eu vim pra cidade, né? Estudar. Dar trabalho pro teu pai. Dar trabalho, matar aula. Mas não tinha isso não, matava não. E agora, Henrique, imagina esse menino... Matava não. Imagina esse menino no colégio, como é que não era, hein? Eu sei que tu não era gente, tu estudou na Luiz Ló? Na Luiz Ló. Tu também estudou na Luiz Ló? Eu também estudei na Júlia e na Luiz Ló. Estudei na antiga creche, que hoje é onde é assistência social. Cheguei a estudar lá. Ali teve uma creche antigamente, né? Estudei lá, professor Leir. Estudei lá, tive o privilégio de estar com a professora Leir, foi quem me alfabetizou. É mesmo? Bem alfabetizado, graças a Deus. Legal, cara. O resto depois, se não aprendeu, foi porque não quis mesmo, mas a oportunidade teve. Alfabetizado foi. Foi bem feito. Foi. Bacana. Eu estudei na Luiz Ló também, em 97. Acho que não foi no tempo de vocês, eu não lembro de vocês lá. Foi 97. Depois, coisa pouca. Só um pouquinho, você chama de velho. Tu tá vendo aqui, esse camarada tá vendo aí. Coisa pouca. Então 51, cara. 51 tá agora. Vocês são 10 anos só, 10 anos. 10 anos de diferença. Mas legal. A questão da tua vinda, continuar a tua conversa, tu veio para a cidade, tu veio especificamente para estudar, qual foi a tua vinda? Para estudar mesmo, né? Meu pai trouxe a gente na época para estudar, né? Entendi. Até comentamos sobre mais cedo em relação ao teu pai faleceu tem 20 anos, né, cara? 20 anos. Tem 20 anos. Você já morava aqui na cidade na época ou não? Já morava. Já morava, né? Já morava no Pacajá. Já morava. Quando aconteceu a situação com ele. A situação é o seguinte, você sempre trabalhou aí com criação de gado, essa parte da parte rural. A tua vida, o teu trabalho em si, aqui sempre foi voltado para isso? Sempre foi para isso. Isso é uma coisa que já vem na minha família, né? Gerações aí, já vem. E meu pai veio para cá para mexer com gado mesmo. E eu continuei no mesmo ramo aí, na pecuária, né? Como pecuarista e a vida segue. Na verdade, cara, a região nossa, né, Pedro Henrique, ela predomina a questão do gado, né? Hoje sempre, a questão de gado é o que predomina o movimento financeiro do município, né? Tu tá lá hoje na área ambiental, que também não quer dizer que também é. Você também tem seu patrimônio de fazenda, de gado, como teu pai, teu irmão, todo mundo, a família inteira. E é um segmento financeiro hoje que predomina na região. Pacajá ele tem uma economia muito forte, né? Pacajá tem uma estrutura econômica forte. Nós passamos vários ciclos, já passou por ciclo de madeira, passou por ciclo de exploração,
alguma coisa de minério, mas a pecuária é a nossa base, né? Nossa tentação. A agricultura também tem uma parte agrícola que nós temos aí, né? A questão do cacau. A gente pode... Tá bom de preço agora, hein? Bom de preço. Você tá doido? Eu acho que vou plantar cacau. Aqui, vai aquele capim plantar cacau lá. O cara fala de plantar cacau pra mim, assim, o cara que às vezes não é do ramo, eu falo, não imagina o trabalho que é, né? Então, assim, mas Pacajá é uma economia muito forte, né? Com essa questão da pecuária e agricultura. Entendi. Ô, Henrique, tu vê essa TV de cá, o retorno nosso não tá funcionando. Libera sinal pra nós aí. A pecuária, ela predomina, cara. E assim, se não me engano, o Pacajá hoje ele é o 4º maior rebanho do estado. Se não me engano, é isso. Né? Eu tô tendo pesquisa que é um dos maiores. Tem alguns dados que divergem, mas Pacajá tem um dos maiores rebanhos do estado hoje. São Félix e Xingu tem um rebanho muito grande. São Félix é o primeiro. É isso. Pacajá sempre está figurando aí. É o maior do Brasil, São Félix e Xingu. Pacajá sempre está figurando entre os 3 primeiros. 3, 4 do estado do Pará que é. E assim, é um ramo que, tipo assim, você vive a vida inteira, você também vive a vida inteira. E a importância do gado, cara, da pecuária, ela é fundamental. A gente vai daqui a pouco falar sobre a associação, que é a Agropac, né? Sim. Que é a associação dos produtores da agricultura de Pacajá. Então, assim, é uma coisa que puxa a outra, Pedro Henrique. E está tudo vinculado. O teu trabalho na parte ambiental, que é exatamente para preparar essas áreas e tal. O Aquino que cria, você que cria, tu também tem uma empresa de máquinas, né? De escavações, a gente vai falar daqui a pouco sobre também a tua empresa. E é um contexto que acaba englobando todo o processo para dentro daqui da parte da pecuária aqui do município de Pacajá e, sabe, no Brasil inteiro. Tu jogou bola, cara? Eu Tu jogo. foi craque! Fala pra mim aí. Craque nos veteranos ali. Não, tu já tem 35 anos. Que tal, Pedro? O cara tem 35 anos de idade e já quer ser veterano. Eu não posso falar não, que eu tô jogando no veterano. Até tem tempo que eu não vou lá já, né? Mas... Mandar um abraço pros meninos lá. Mandar um abraço pro pessoal do veterano, do Zé lá. Mas tu nunca jogou time? Tu não jogou time falando não, né? Tu, assim, campeonato? Tu já jogou? Não, joguei não. Jogou não, né? Eu gostava na época mais de... Era do motocross. Mas engraçado, depois de velho, agora já quero ser jogador de futebol. Mas já é bacana, cara. Só pro... O exercício o exercício é bacana. Exercício físico ali. Aquino, você, quando eu estive secretário, sabe, você foi um cara que corria de moto, que participava de motocross. Então, assim, foi a tua grande paixão esportiva, a tua grande paixão esportiva foi o motocross. Sim, foi. Foi um momento, assim, muito bacana na época. E fiz muitos amigos, e tenho amigos até hoje, né? Entendi. O motocross fez grande amizade pra mim aí, irmãozão mesmo. Na tua época, era tu, americano, quejeiro... Edson, Marcelo, Marcelo, o Marco de Arroio veio depois. Veio depois. Macalé, Samuel, verdade, cara. Macalé era guerreiro. Até hoje tá brincando ainda, bicho. Tá até hoje, né? Até hoje brincando. Eu comecei em 2005, quando eu fui secretário, eu fiz a motocross, fazia as competições. E eu lembro de você, tu era moleque novo, que tempo tinha o quê? 15 anos? Acho que 16 já. Tinha 16 anos. Isso era afoito numa rampa, bicho. Então, um perigo. Eu falava, meu Deus do céu, o senhor vai morrer, pelo amor de Deus. Coragem. Cara, eu admiro. Não conta não. Admiro. Não, mesmo que eu não andava, não era meu perfil, não. Eu vou pular de cadeira de roda agora. Agora eu vou ter que pular de cadeira de rodas. Essa parte tu nunca foi, né, Pedro Henrique? Eu gostava, né? Pacajá teve uma época que a questão do motocross ele influenciou muito, né? Pode puxar pro seu lado também. Eu gostava do motocross, acompanhava, mas acaba que não continuei a carreira. Porque assim, o motocross ele é um evento muito, muito atrativo. Sim. É um dos eventos que dá mais gente na beira da pista ali, motocross, como eu organizei muitas vezes. E aí, depois que veio o velocross, né, ele deu as pessoas que tinham medo de de correr no motocross, foi pro velocross e pra trilha. Né? A trilha hoje é um grande evento esportivo no estado do Pará inteiro, né? E é uma competição. Não é nenhuma competição a trilha é um passeio, na verdade. Né? O velocross, sim, já é uma competição. Já é uma competição. Trilha é mais participar mesmo, quem gosta, né? Que a motocross tem muito rampa, esse negócio aí. Exatamente. E o motocross é perigoso. É perigoso. É perigoso. Já teve um amigo nosso aqui do repartimento que faleceu, que ficou na cama vegetando. Ele conhece alguns caras que eram famosos, que é o Barcelos. Barcelos conheci ele correndo, né? Ele correu aqui em 2021, que eu fiz o motocross. 2021. Correu aqui umas 2 vezes. Ele. Foi em 2021. Ele correu, quando foi no ano seguinte, foi em 2022. Ele acabou sofrendo o acidente e acabou morrendo há pouco tempo, mas passou algum tempo, sabe, cara, deitado numa cama vegetando. É uma situação meio complicada, não é brincadeira, não.
Pedro Henrique, vamos falar um pouquinho da tua empresa, cara? Vamos falar um pouco da Resende Engenharia. Coloca para nós aí, Henrique. Dá para colocar a dele na tela da Resende Engenharia? Aí, garoto. Bora falar um pouquinho sobre essa empresa aí, Henrique. Então, a Resende Engenharia é uma empresa fundada em 2011. Na verdade, eu estava na faculdade, né, quando comecei a atuar. Uhum. E de lá para cá a gente vem crescendo, desenvolvendo, né, atendendo aí uma quantidade significativa de produtores, né, aqui na região de Pacajá, na Transamazônica. A gente atua com a parte ambiental, regularização, mas a gente atua também com essa parte técnica também, com essa instrução para o produtor, nessa parte de intensificação. A gente tem iniciado uma atuação. E a gente está ali para poder dar esse suporte. A gente sabe que é uma região de muita dificuldade, de muitas lutas, né, em relação à documentação, em relação à fiscalização, à pressão ambiental. Mas a gente tem tido sucesso, graças a Deus ali. Deus tem nos abençoado, a empresa tem crescido, tem atendido, né, cada vez mais produtores, mais parceiros ali, né? A gente vai fazendo muita amizade também, né? Porque cada cliente acaba virando um amigo. É verdade. E a gente trabalha com muito cuidado nessa área de documentação, nessa área de regularização, porque é uma área muito melindrosa, né? É uma área que muitos produtores já estão ressabiados, já passaram por problemas, então a gente está ali atuando para ajudar o produtor mesmo a fazer isso de forma transparente, ser sincero ali na atuação. Tu faz tu prepara a parte da documentação para financiamento rural também, ou não? Prepara a documentação, mas não faço, né? Não faço a parte de financiamento. Então não é credenciado para fazer a parte de... Hoje tem outros colegas aí que fazem, né? A gente preferi ficar num ramo específico, nessa parte mais documentação, regularização e essa parte mais técnica, né? De intensificação da pecuária e tudo. Aí alguns parceiros nós temos o Henrique Prudente, temos a Márcia, a Glória, né, a Laiane, diversos outros parceiros aí que trabalham com essa parte do crédito. Tem o Darlan também, que trabalha com essa parte de crédito também. O Darlan trabalha mais na regularização, eu não sei se eu acho que ele atua também um pouco. Ele atua também. Na parte do crédito rural. Ele atua também. Temos esses parceiros aí que atuam e a gente vai ficando na parte documental, a parte de organização, a parte urbana também, a gente faz processo de regularização. É verdade, até comentamos naquele último dia, no podcast passado, comentamos sobre isso. Você faz a parte de documentação urbana também. Avançamos muito, muito mesmo. De lá pra cá, a gente até viu mais cedo aí, eu nem lembrava fazer tanto tempo, né? 6 meses que a gente fez o último podcast. Exatamente. Aproveitar para agradecer e parabenizar aí pela sua persistência, pela sua constância aí em continuar. Você falou hoje sobre 54 episódios, né? Hoje. É o 54º. Isso, então. Vamos falar 54, que é mais fácil, né? A liga, 54. É pra liga. O nosso 54º episódio. Então, assim, mas te parabenizar, né? Isso é essa constância, né? A persistência. E de lá pra cá, voltando ao assunto que a gente tava falando, nós lá, quando a gente veio aqui, a gente falou sobre começar a titulação, né? Ia começar, tinha tido uma alteração na lei municipal para que outras empresas atuassem. E nesse intervalo avançou muito, muito mesmo. Quero parabenizar o Valber lá na pessoa do Valber, toda a Secretaria de Habitação, todos os parceiros da habitação ali, Cristiano, tem os meninos lá que atuam lá junto com eles, toda a equipe, né, para não ser injusto com eles lá. Mas assim, avançou muito. Tem saído o título, né? Nós temos recebido o título até com 45 dias, 30 dias, uma coisa que a gente nunca imaginou. Então é um benefício para o produtor também, que às vezes ele tem uma propriedade rural. Com certeza. E ele precisa de uma garantia urbana. Né, precisa de uma garantia para colocar no banco, para fazer alguma documentação, e ele tem essa possibilidade. Então é isso, a Resende Engenharia atua com essa parte ambiental, urbana, né, licenciamento de postos, licenciamento de supermercados, a parte rural também com licenciamento, regularização, medição, produtor que deseja fazer alguma intensificação, e com a parte urbana também na parte de titulação. Entendi. E na verdade, assim, Pedro Henrique, a documentação hoje, a gente sempre fala sobre isso, claro, e a documentação, se você não tem documento, você não consegue ir para lugar nenhum. Não consegue. Né? Principalmente porque, assim, tu faz uma documentação, aqui que mexe com financiamento, muito tem financiamento, ele sabe que é a parte fundamental e um trabalho, eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho, tenho certeza que é um trabalho diferenciado, a gente sabe disso, né? E todo esse processo de documentação para se tirar um financiamento rural como a Aquino faz, já tirou, e a parte urbana, ela requer um cuidado muito grande, né, cara? Na verdade, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. É o patrimônio da pessoa, é a vida ali, a esperança dela de acessar o crédito. Exatamente. De documentar aquilo que às vezes ela recebeu de herança, aquilo que ela trabalhou a vida toda para conseguir também. Então é uma responsabilidade de cuidar
desse patrimônio e resolver o problema, né? Porque o cara chega com um problema, quer o problema resolvido. Quer nem saber. Quer que resolve. Quer que resolve. Então, assim, hoje, qual a documentação que você faz hoje? Toda a documentação na parte rural e urbana, mas vamos falar, sei lá, o cara quer aprovar um CAR, fazer um GEL, fazer uma licença de limpeza ou de queima, fazer toda essa documentação a gente quer fazer a medição de pasto, planejar novas divisões, quer fazer a intensificação, então tudo isso a gente faz na parte rural. E na parte urbana a gente faz a titulação, a verbação, essa parte documental e o licenciamento urbano de empreendimentos também. Né? O cara tem um posto, tem uma mercearia. Tem a licença ambiental também na área urbana. Também na área urbana. Entendi. Na verdade, até nisso o produtor, ele acaba que... Nós trabalhamos com licença já há mais de 15 anos, o produtor rural. Está sendo exigido licenciamento há 15 anos. A gente fala de CAR, desde 2010 o CAR intensificou. E o produtor rural está sendo cobrado há muito mais tempo do que o urbano. O urbano acaba que ele teve um tempo muito maior para... Então o produtor rural foi muito mais cobrado ao longo desse tempo. Por mais que era exigido já anteriormente o urbano, mas era mais que um pouco mais tranquilo. Relevava mais. Tinha uma forma mais de se relaxar e tal. Não, vamos fazer, pode fazer. Não, tem que fazer, mas vamos fazer aqui, vai ser autorizado, mas você futuramente tem que fazer. Já na área urbana, não. Ou você tem, ou você não faz financiamento. Na área rural, no caso. Na área rural, quer dizer. O urbano também agora já há alguns anos. É uma exigência, não é uma exigência municipal, estadual, é uma exigência federal. É lei. E obrigatório. Até para o alvará, né? Algumas poucas atividades que não são obrigatórias. Tirar um ponto de comércio ou tirar um alvará, você vai ter que estar todo regularizado. Tem que ter licenciamento ambiental. Tem que ter licença ambiental. Entendi. É parte da documentação. Na verdade, é o principal documento hoje, né? Vai precisar fazer para poder fazer tudo ali. Para ele atuar, ele precisa. Isso é muito bacana. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre a tua empresa, cara. Hoje você trabalha, além de ter criação de gado, né? Claro. A gente já fala sobre a empresa. Deixa eu só ler algumas mensagens aqui. Maria Alexandra, estamos por aqui do 300. A Maria, minha parceira, irmã do Manel do Peixe. Isso. Ela ligada. A Lucas Nogueira. Bora. Agora não para. É o Lucas que anda com o André, né? Eu acho que é Lucas Nogueira. Provavelmente sim. A Valdinéia Maciel, um abraço aí pra vocês. Deixa eu ver aqui. A Taina Legara, que a Taina que era parceira nossa, tá ligada. Parabéns pro Calmax aí pelo trabalho. Obrigado, minha querida. Que Deus abençoe você também, tá bom? Washington Pacheco tá dizendo aqui parabenizar aí o presidente presidente Aquino aí. Campos e o vice-presidente Henrique, Pedro Henrique aí, todos os membros aí pela iniciativa. A gente vai daqui a pouco falar sobre a associação, né, menino? E são coisas importantes. Passamos hoje uma hora e meia conversando sobre isso aqui, da importância que é essa entidade que está surgindo, que está nascendo, está só com 2 meses de vida e que a gente daqui a pouco vai falar sobre ela. A Silvana Sala e também os homens é do agro. Olha aí, a Rosimeire Costa tá dizendo que foi um bom aluno, estou falando de você. Não é do Aquino. Não, é do Aquino. É do Aquino? Ela falou, Aquino foi bom aluno. Foi bom aluno. Deu trabalho. Professora, manda pra nós aí. Manda pra nós, vamos saber se foi bom aluno. O Marcos Costa, que é meu sobrinho. Rosimeire Costa, Aquino foi um bom aluno. Tá vendo? O Marcos Costa, que é meu sobrinho, filho de Cirilo, tá lá no 300 lá assistindo com a gente, tá na Visional 300 conectado com a gente lá. Natalino Ferreira. Mandar um abraço pro Cirilo também, a gente viu ele ontem lá na Lagoana. Meu irmão, meu parceiro. E também mandar um abraço aqui pro pessoal da Lagoana que está nos assistindo. Tá assistindo a galera 309. Todos os sinais aí, a galera tá em peso. A Sandra Alves, boa noite. Sou vizinha do Aquino aqui, do 309. Nós até faz fundo aí. Vizinha tem lá. Vizinha, mandar um abraço para ela aí. A Sandra Alves tá assistindo lá. Falar aí para ele, mandar aí uma boa noite aí para mim, a vizinha. Olha aí, manda abraço pra mulher. Abraço, boa noite. Boa noite. Pronto. Éder Monte, meu gerente do Sicredi, rapaz. Entrou aqui mandando aqui um assunto de grande importância aí para o nosso município. Né? Abraço aí para parabenizar aí Pedro Henrique, o Aquino aí. Um abraço aí para todos. O Éder é o gerente do Sicredi, né? Cooperativa, né? Que é um grande parceiro, que a gente tem parceria aqui no nosso projeto. Falando nisso, avisar pro Éder aí que agora no início do mês vamos fazer o nosso podcast, viu, Éder? A gente a cada 45 dias, 2 meses, está fazendo podcast com ele, que é uma parceria firmada com a cooperativa. A gente vai estar batendo esse papo aí agora no início de fevereiro, mais um podcast com a galera do Sicredi, tá bom? O Eliakim Leal, conhece? Amigo nosso, parceiro aí. Ele é aqui, meu amigo. Tá aqui, ó.
Tá aqui, rapaz. Tá aqui, ó. Ele aqui em Grande Parceiro trouxe aqui o brinde para nós sortear no final do bate-papo aí. É uma abajur muito bacana, parece uma lua. Linda, ela linda, linda. Eu queria ganhar, mas não posso. Rodolfo Xavier tá mandando boa noite, né? Doutor Rodolfo. Rodolfo? Companheiro da gente. Mandando um abraço pra gente aqui. Do Xavier, eu acho que é o Rodolfo. Rodolfo Xavier. Acho que era, não? É o filho de Darly, não? É, isso mesmo. Isso mesmo. É o Júnior Ferreira, Martins mandando boa noite. Giovanni Vitor, da Vicinal Flamengo. Meu amigo Giovanni, rapaz, um abraço pra você. Tá lá ligado também, Giovanni Vitor. Até comentamos sobre hoje, né, dentro da campanha do teu pai, que tu trabalhava com o Giovanni, mexer com conversando, falando Giovanni, falando mal de você hoje não, falamos só bem de ti, viu, cara? Mas conversamos que pega muita foto aí pra poder projetar. Trabalha muito. Pra montar as artes pra campanha do pastor Pedro. Moadson Nascimento, boa noite, Calmax, um forte abraço, valeu, meu irmão. Aqui, vamos falar um pouquinho da tua empresa, cara, que hoje você trabalha com uma empresa de terraplanagem, locação de máquinas. Vamos falar um pouquinho aí, o que você oferece aí pro pessoal que está precisando desse trabalho? Sim, eu hoje tenho uma empresa, né, comecei ela em 2021, né, a FSR, locação de máquina, tanta gente... Joga na tela central, Henrique, joga na câmera central, aí, pronto, aí, ó. A gente faz loca, a gente faz... Hoje aqui a gente atua mais com hora, né? O pessoal gosta mais de fazer hora. Contrata 100 horas, 50. Entendi. E essa empresa, ela atua nesse ramo da pecuária mesmo, né? Limpeza de pastagem. E a gente trabalha com isso. Represa. Entendi. E estrada também. Hoje tá com quantas máquinas hoje? Hoje eu tô com 4 PC. 4 PC. É. E engraçado, aqui de Pedro Henrique, hoje a PC hoje ela é fundamental na fazenda, né, cara? Sim. Ela lera tudo, ela limpa. Então, assim, é uma máquina que veio para revolucionar as fazendas, cara. Isso. Hoje ela faz tudo, né? Hoje você enlera, você faz até estrada. Eu tenho feito as estradas da minha fazenda todo com a PC. É mesmo, cara? Tenho feito tudo com ela, estrada. Fica boa. Porque você tem toco, já arranca. Já arranca, demora mais um pouco, mas fica bom. Você já coloca uma bueira, já é fácil, mas facilita, né? Então, assim, é muito bacana. Tu tem prancha para carregar tua máquina? Tem prancha, tem um caminhão que fica dando assistência. Caminhonete também, que fica o motorista dando assistência. Tu tem caçamba também para fazer? Caçamba não. Não tem ainda. Tá faltando, né? Tá faltando. Não entendo a sociedade que esse homem comprar as caçambas. Trabalha mais aí. Contratar aí. Precisando de cliente aí pra nós. Vai comprar chama lá no zap. Chama lá no zap. Tá aqui o zap, ó. Olha, 91992221299, tá bom? Isso aí. Esse é o teu contato. Meu número com o pessoal. Teu pessoal pronto. Já bota aí logo. Já perder a... resolver logo. Já resolver logo o problema da tua fazenda. Quer fazer aquele serviço daquela manutenção na fazenda. Mas assim, é o que nós estávamos falando agora há pouco, Pedro Henrique. Então, assim, uma coisa puxa a outra, né, cara? Hoje, é impensável hoje tu chegar a empleitar aí 10 alqueires de juquira pro cara bater na foice. Não tem, né, Cal? Não tem trabalhador. Não tem trabalhador. O povo hoje tá esticado. E a máquina, ela... Aqui não pode falar muito melhor do que eu, mas a gente que vê aí, que vê o serviço ou contrata, a máquina ela faz um serviço que deixa pronto, né? Então, você pega ali igual uma empresa igual a do Aquino aí, que tem operador com experiência, o Aquino é um cara que tem consciência ali, você vai fazer um serviço e vai ficar definitivo. O cara vai ter um investimento ali, não é caro, é um investimento, não é que é caro, é um investimento. O cara às vezes fala, PC é caro. Não é caro, você vai fazer um investimento, é uma coisa que você não coloca uma PC 2, 3 vezes na fazenda, você coloca ela uma vez, não, Aquino? Hoje você coloca uma PC, eu sempre falo para os clientes, se você fazer um bom trabalho aqui, você vai colocar ela só uma vez. O próximo serviço é aplicação de drone e fica com qualidade de serviço. E a gente também é parceiro, às vezes faz uma parceria, pega engada, ajuda muito o produtor. Nesse sentido. É porque assim, e é um assunto que você conhece. Preparar o pasto, tu conhece que a vida inteira. Isso. Você trabalha. A vida inteira não tem que estranho. Então, assim, hoje facilita muito mais você chegar e fazer um trabalho de qualidade para uma pessoa que loca a tua marca, porque tu tem conhecimento. Então, você vai lá, você sabe o que a terra do cara precisa, você sabe o que tem que ser feito. Entendeu? Isso aí. Eu comecei em casa, né? Assim, na minha própria fazenda, e aí a gente vai trocando ideia com o produtor, né? Vai pegando experiência. Dando informação, né? Exatamente. O que tá ligado com a gente aqui é o Antônio da Volvo, lá de Marabá, cara. Moço, tem mandando que mandando aqui um alô aí pro Aquino e pro Pedro Henrique. Ele falou o teu nome certo, Aquínio. Que eu só chamava de Aquino. Mandar um abraço aí pra ele, pro Osto também, que é da Volvo também.
parceiro nosso, amigão. Tá ligado lá. Ele achou meu contato, não sei aonde, ele mandou mensagem pra mim aqui. Darlan. O Austin mandou mensagem aqui, ó. Tamo ligado aí. Pois é, o Darlan também mandou um abraço aqui. Tá ligado lá com a gente. Darlan que tá falando agora há pouco. Meu parceiro, o professor Pompom, também tá ligado com a gente. Mandou um abraço. Né, mandou umas mensagens pra gente aqui, tá ligado aí. Pompom, meu irmão. Um abraço, que Deus abençoe. Tamo junto. Vamos fazer um podcast contigo, não. Eu fiz um podcast com ele e pensa no cara bom de conversa. Pompom é aliado. Inteligente. É o cara diferenciado. Pompom é um grande parceiro. Denilson Coelho também mandou um abraço pra ele, tá ligado com a gente. Agradecer o Sargento França também tá ligado com a gente. Obrigado pelo carinho. Meus irmãos, a gente vai. Eu vou dar uma paradinha pra gente falar dos patrocinadores. A gente tem que falar do meu povo, porque senão sabe como é que é, né? Senão... Eu tô namorando uma empresa aí, se fecha parceria com nós, eu tenho que fazer o caqueado. A gente vai só agradecer nossos parceiros, gente. A gente né, depende desse povo para funcionar aqui. Agradecer aí a Provinet, né? Seu provedor de internet, é a melhor banda larga da região, com certeza. Pacajá, Napu e região é da Provinet. Manda um abraço pro meu parceiro Paulo, né? Pro Abimael, pro Bartô e toda a equipe aí da Provinet, tá certo? Chama pra frente, Henrique. Bora lá, Sicredi, olha aí. Meu gerente tá no ar aí, tá ligado com a gente aí. Manda um abraço aí para o Éder, gerente do Sicredi. Sicredi, que é uma empresa, na verdade é uma cooperativa. Tu já tirou financiamento lá aqui no Sicredi? Ainda não? Já tirou, né? Já sim. É uma cooperativa que ela vem fomentar muito a parte financeira na área rural de Pacajá, cara. Tem ajudado muita gente, sabe, é uma grande empresa, uma grande cooperativa. E é muito bacana para o município, faz bem para o município essa cooperativa aqui. Sim, o Éder é um parceirão, amigo, já conheci ele desde Altamira, né, na outra agência. Ele era de lá e veio lá para cá, verdade. Então, assim, o Éder é um grande parceiro. Meu irmão, abraço, obrigado à equipe do Sicredi pela parceria, tá certo? Tem mais um, chama para frente aí, IP Auto Center, confiança, credibilidade e qualidade. Esse é o meu parceiro Orleans. Fiz um podcast desse com ele, com o menino dele. Aí tem qualidade, tem atendimento, tem ambiente gostoso pra gente chegar lá e tomar um café, bater um papo, tomar um chá. Eu quando bebo café, eu tomo chá. Então agradecer ao Orleão pela acolhida e pela parceria. Hoje é um grande parceiro do nosso projeto, um cara que ímpar, que é sem comentários. Então agradecer ao Orleão pela parceria, além da IP Auto Center, tá certo? Tem mais um no bloco aí? Tem aí Saulo Formei investindo em sua melhor versão. Esse é um grande parceiro também, um menino diferenciado, viu? Eu gosto do Saulo pelo desempenho da vida dele, um cara que representa grandes marcas do Brasil e tem a marca também dele nas roupas, aí, calçados, bonés, camisa e calça. Olha, o Henrique tá ali com o tênis da Saulo ali. Saulo, meu irmão, um abraço, que Deus abençoe. Tem mais um na bloco aí? Tem mais um? Tem RO Materiais Elétricos 91992 3239 aqui na Transamazônica, no centro de Pacajá. Tá aqui o meu parceiro, ele aqui mandou um brinde para sortear hoje. Então assim, quer fazer a tua parte elétrica na tua casa, tem pendentes, tem luzes quentes e frias e de todo jeito que você pensar lá, você vai ter equipamentos aí, material elétrico para você, tá certo? Procura a RO, fala com o nosso parceiro ele aqui, que você vai ter um bom atendimento com certeza, tá certo? Fechou, Henrique, o bloco? Apareceu dois caras bonitos aí, bicho. Aí, Pedro Henrique. Conhece esse cara? Esse é bonito. Tá esse menino é bonito. Uma edição. Fala com o Ariston, que tá me ligando ao vivo aí. Eu não posso atender, não. Fala pra ele que eu não posso. Ariston, não posso atender, eu tô ao vivo. Liga pra Ariston aí. Será que é a pizza? Acho que é a pizza. Eu acho que é a pizza. As pizzas. Mandar um abraço pro pessoal do Sabomil. Hoje é patrocínio hoje. Sabomil, a boca hoje Tá tudo no jeito aí? Tá tudo alinhado. Vamos anunciar. Agradecer o pessoal pela parceria aí. Hoje vai ter pizza. Gente, vamos falar um pouco então da Agropac, cara. Falar dessa cooperativa, dessa associação que iniciou, acho que agora há pouco tempo, né? Então eu queria que a gente começar a falar dessa associação que vem com certeza fazer grande diferença no município de Pacajá, nessa parte rural, não só de fazendeiro, né? Aquino e Pedro Henrique. Ela busca o produtor rural, busca o pequeno produtor, ela está para atender todo mundo. Então, assim, qual o propósito da associação? Aí vocês escolhem, quem quiser falar, pode ficar à vontade. Eu vou começar aqui um pouco aqui, o Pedro Henrique. Complementa depois. A Agropac, ela começou agora, né? Novembro, não lembro a data exata, novembro, mas já tem 2 meses. E é uma associação que veio assim para somar, ajudar o produtor nesse sentido de regularização, ajudar o produtor com regularização fundiária e também a gente
Tem várias coisas, né, Pedro Henrique? O Pedro Henrique apoiar o produtor, né? Ser uma representação, ser uma voz do produtor, né? Tá nessa parte de... Exatamente. Ser um representante ali, né? Aqui, fazer toda essa interface aí, comunicar entre o produtor e o poder público, né? Ser uma voz, ser uma representação, ser uma defesa do produtor rural. Entendi. Nós carecemos de representação, né? E aí a Agropac, o intuito é esse. Como a Aquino falou, nós iniciamos é um projeto que iniciou novo, né? Há pouco tempo, em setembro, ali no dia 7 de novembro, em novembro. Nós fizemos ali as primeiras reuniões, iniciou. A gente está embrionário ainda, mas com muito vigor aí, com muita vontade de crescer, de estar representando o produtor para poder melhorar, né? A gente precisa o produtor, ele precisa dessa voz, ele precisa estar falando no coletivo, né? Cada um às vezes acaba correndo sozinho. E o intuito é esse, né? De poder representar o produtor rural, representar a agropecuária, tanto a pecuária como a agricultura, o grande, o pequeno, o médio, todos os segmentos, familiar. Né? Agricultura familiar, né? Isso foi uma coisa que a gente discutiu muito no começo, né? De ser realmente um representante ali, uma coisa que fosse acessível para todo mundo, né? A gente não queria de forma nenhuma selecionar ou excluir nenhuma classe, mas ser realmente alguma coisa que ia agregar os produtores e representar todo mundo. Entendi. Porque assim, a Agropac, a associação, e eu falo sempre, eu acompanho a associação de perto do deficiente, tem 12 anos já, e nós sabemos da importância da sociedade organizada, cara. Uma coisa é o Aquino e cobrar algo, uma coisa é o Pedro Henrique cobrar algo, outra coisa é vocês dois, como presidente e vice-presidente dessa associação, ir no governo do estado, ir no próprio prefeito do município, e buscar recursos, e buscar emendas para o município, e buscar melhorias para a classe. Né? Isso é importante, que é totalmente diferente, igual o Karl Marx. O Karl Marx indo lá pedir algo para um deficiente é uma coisa, eu indo lá, a quantidade debaixo do braço é totalmente diferente. É outra coisa. Muda todo o contexto. Tudo. Entendeu? Então isso é muito importante, cara. Aí reforçar, né, essa questão da necessidade do produtor de se comunicar, né? O produtor, ele melhorar essa... O produtor está lá na lida diária, na labuta ali, então a associação é para ser uma voz mesmo, né? Poder canalizar essa necessidade dele, representar ele, né? Perante, igual você falou, o governo do estado, prefeitura, né? Todos os órgãos, né? Nós temos diversos órgãos que atuam e o produtor acaba que ficava sozinho ali. Então a nossa ideia é ser essa voz aí, essa representação de forma muito, muito clara, muito simples, né? E trazer também a união do produtor, né, Pedro Henrique? A gente viu que o produtor muito individualista, na verdade. Isso. E a gente quer trazer na associação, trazer a união do produtor, como o Pedro Henrique vem falando aí também, a gente é o médio, é o pequeno, não tem nenhuma separação. Eu sempre falo que o produtor rural é uma família, ele tem que estar unido. Então o pequeno, o grande, o médio. E é isso aí, a Agropac é... Exatamente. O Diego Gigante está falando aqui, parabéns, Cal, pelo podcast, já é sucesso. Deus continue, meu irmão, aí, um abraço no Pedro Henrique, falar pro Aquino que ele está muito tímido. Aí. Se solta! Tá, é o Diego Gigante, nosso parceiro. Diego é parceirão, amigão, parceiro. Companheiro de bola lá, né? Ele tá em Moaná agora, tá morando em Moaná. Tá, né? Tá, trabalha na farmácia lá, mexendo lá. O homem, ele tá dizendo aqui, o homem é resenha. Parabéns aí pelo trabalho no agro. Eu achei que eu não ia conseguir fazer o podcast rindo do Aquino aqui, que o Aquino é engraçado. Aquino é porque ele não se soltou ainda. Ele vai se soltar. É porque a Luíra está aí. Acho que é por isso mesmo. Acho que eu vou deixar de pôr dele lá fora. Que pensar aqui tem que se comportar. Não, do tempo que ele bebia, né? Que já estamos assim, aí pronto. Aí eu já não bebo, graças a Deus por isso daqui. É o homem de Deus, hoje não bebe. A Daiane Cássia Campos tem uma secretaria só para atender vocês que querem participar aí. Fica localizada aí no escritório, no Matheus Valadão, isso? Isso. No Valfredo, aí, quase em frente ali a Planeta Agropecuária. É questão de endereço, a gente vai tá comentando sobre isso. Dá ponto de referência para as pessoas. Sim, isso. Né? E a entidade, ela, como eu falei agora há pouco, a entidade ela representa uma classe de pessoas que é diferente de uma pessoa ir lá buscar. Já estão o quê? Então, 2 meses aí funcionando, Pedro Henrique? 2 meses. 2 meses. 2 meses. 2 meses. 2 meses de todo o processo. Nossa ata de criação é do dia 12 de novembro.
Então a nós primeira temos reunião foi dia 12 de novembro, primeira reunião para criação. Então nós temos aí com 2 meses, praticamente, 2 meses. Já é 21. Então assim, mas a atuação mesmo a gente começou esse ano, assim, né? A partir na verdade, da Festa Agropecuária a gente começou a atuar um pouco mais forte. Foi. Mas nós estamos atuando mesmo de fato a partir desse 2025. Então é muito recente, né? Mesmo que for lá de novembro para cá, 2 meses é o começo, né? E assim... Tem a parte burocrática, toda a documentação. Toda a documentação que não é fácil, eu sei muito bem como é que já mexo com a associação, sei a dificuldade que é. E a associação, ela tá já com quantos associados hoje? Tem noção? Hoje... 36 associados. 36. A informação que a gente teve hoje, 36 associados. E, assim, pessoas ativas já. Pessoas ativas, a gente está iniciando e a gente quer convidar todos os produtores rurais, né, todo mundo para se associar. Como a gente falou, é para todo mundo, né? Não é para um ou outro, ou para um interesse do Aquino, ou para o interesse do Pedro Henrique, é para representar os produtores de Pacajá, né? Então, como você falou, quando você vai falar em nome dos associados, quanto mais pessoas se representar, melhor para a associação, melhor para todo mundo. E até para que essa informação também chegue para nós, né? Nós precisamos ouvir o que o produtor quer. E é importante que ele se associe. Para que ele possa estar participando da discussão. Para que ele participe da discussão. Então a gente precisa que esses produtores, né? A gente quer fazer um convite, quer reforçar o convite, né? Para se associar. Nós fizemos aí um planejamento na questão da anuidade. Uma anuidade única, de um pagamento único, para que não tivesse aquela dificuldade de todo mês fazer e o valor, pelo que eu vi, é um valor risório, cara. Sim, valor de R$300, né, por ano. Anual. Anual, né? Vai pagar uma parcela só, né, num ano, tá? Ele tá com a adimplente durante todo o ano. Durante o ano inteiro. Durante o ano inteiro. E a gente, assim... E nesse começo a gente tá estruturando, tá crescendo, tá começando, né? E a entidade é para nós mesmos, né? Para poder representar os produtores e para trazer benefícios para todos nós, né? E a gente precisa estar junto nesse começo. E a gente quer convocar, né, Aquino? Pedir para que... pedir aos produtores que nos procurem aí, porque a gente precisa fortalecer a associação, porque aquilo que você falou, né? Se a pessoa, para ouvir também qual a necessidade do produtor, porque a gente vai ouvindo e trabalhando, ajudando, né? Dessa questão de INCRA, SEMA também, ambiental, né, Pedro Henrique? E tem várias outras coisas aí pra gente... porque assim, cara, eu sou um cara que eu gosto muito da sociedade organizada. Para mim, eu sou apaixonado por isso. Você é experientíssimo nisso, né? Você tem know-how para isso. Pois é, então assim... faz a diferença. Você pode ter certeza absoluta que essa associação aqui, você pode ter daqui a um ano, ela é outra associação. Porque assim, tudo no começo gera dúvidas e pé atrás. Sim. Isso é natural. Isso não importa que seja você, seja eu, seja quem for que está na frente. Isso é natural, essa preocupação das pessoas que não conhecem, que está iniciando, que enquanto não entender a importância da entidade para ele, para o produtor rural, aí eles vão não puxa a mesa não. Derrubar a mesa. Vamos sacanear com ele, deixa ele comigo. Entendeu? Então assim, a importância da entidade dessa na vida de um produtor rural, cara, é primordial, cara. E a gente está aqui para isso, né? Para poder responder as perguntas mesmo, né? Até vi aqui algumas pessoas perguntando para qual que é a finalidade, nós vamos falar sobre isso, qual que é a finalidade. Já falar. E mais uma vez agradecer, Carol, abrir o espaço aqui para a associação, né? É importantíssima essa abertura desse espaço para que a gente possa realmente tirar as dúvidas e divulgar. Eu sei que esse podcast aqui vai ser um divisor de águas aí, se nós hoje estamos com 36 associados. Eu sei que logo nós vamos chegar aí a 100, 200, né? Pacajá tem esse potencial, a associação tem esse potencial. E uma coisa que é importante falar, que nós já até conversei isso com a Aquino, a gente já conversou sobre isso, a associação, a Associação Agropecuária de Pacajá, ela é parceira de todas as outras associações. Nós sabemos que tem a associação de pequenos agricultores, nós sabemos que tem associação em algumas vicinais, tem a associação do Nazaré, tem a associação que representa ali os pequenos agricultores de Pacajá. A associação ela tá também para fazer parceria com essas outras associações, para ser também mais uma voz, mais uma sociedade organizada para somar para a agricultura pacajaense, para a pecuária pacajaense. Então, assim, a Associação Agropac, a gente não tem o intuito de forma nenhuma de ser os únicos e os exclusivos representantes do produtor rural, né? Nós temos outras entidades, nós temos outras associações que já fazem um trabalho há muitos e muitos anos, né? É importante a gente parabenizar todo mundo que está aí nessa luta, né? Na representatividade das associações. Então a gente está aí para aberto também, né? Abrir os presidentes de associações. Nós sabemos que a maioria dos projetos de assentamento tem associação que representa os assentamentos, né? O Darlan, o pessoal tem
tem muito conhecimento em relação a isso, né? O Darlan já atua bastante. Então a gente está aberto também para essa parceria com outros presidentes, com outras associações, para poder fazer essas parcerias também. Eu até comentava mais cedo, o Cirilo, meu irmão, né? Que é aqui da Lagoana, ele faz parte hoje da associação, que é a associação dos produtores rurais da Amazônia. Isso, a da Ápria. Exatamente, a Ápria. Atuação muito grande em todo o estado do Pará, né? Não é nem só do Pará, né? Toda a Amazônia toda. Toda a Amazônia. E assim, a gente veio para somar, né? Para falar também, às vezes, mais de uma realidade local, né? No caso, a gente vai falar dos nossos problemas pacajaenses aí, né? Nós temos problemas específicos de Pacajá. Da Transamazônica, né, como um todo. Então a gente veio para ser essa voz junto com a APRA, junto com as outras associações, para juntar as demandas lá e juntar a força, né? Juntar a força e tá ajudando o produtor. Eu acho que é uma tudo na hora certa, tudo no momento de Deus. Então assim, essa entidade ela chegou para com certeza dar um up na vida do pecuarista, porque assim, tu trabalha na área ambiental, você sabe, a cada ano que passa, o cerco fecha mais. Sim. Isso é natural, né, Ken? Então, assim, é complicado. E quando tem uma entidade que vai representar essa classe, facilita muito o diálogo na mesa com as autoridades. Sim. Entendeu? Em relação as fiscalizações, né, toda a arbitrariedade que a gente tem do IBAMA aí no nosso município, complicado. A associação ela vai ser uma voz do produtor, né? Nós vamos estar ali para representar. Claro, nós precisamos da legalidade, nós precisamos respeitar a legislação, mas aquilo que é direito do produtor, aquilo que é legal, aquilo que o produtor está sendo injustiçado, a associação tem esse interesse de fazer essa representação. A Simone Campos, Agropac dando voz ao povo, né? Tem, deixa eu ver, que a Daiana já estou lendo aqui, deixa eu ver, isso mesmo, deixa eu ver aqui, o Tucuruí PJ, tá? O primeiro passo é a organização, aí parabéns a todos os produtores envolvidos. Primeiro passo é isso, cara, se preparar para isso. O Cleudes Ferreira, boa noite, a gente do campo somos aí desligados das nossas forças, muito bom essa iniciativa aí, esclarecer coisas que nem temos aí noções. Estou curioso aí para entender o objetivo, né? Cleudes Ferreira Souza. Os objetivos a gente vai já falar também, né, aqui sobre essa questão do objetivo. Sim. E assim, a entidade hoje tem sede já ou não? Como é que está a situação da entidade? A gente não tem ainda, a gente está procurando um ponto, né? Mas assim, a gente está, como até a Daiane falou, a gente está usando uma sala, né? O Matheus agradeceu o Matheus e cedeu uma sala para a gente estar atendendo o pessoal. Tem um ponto de referência. Já ao lado do Canela ali, em frente ao Planeta, né? Como foi falado. Né? O escritório dele ali. E nós temos lá uma sala da Agropac, né? Tem a secretária lá, né? Para estar atendendo. Secretária, né? A Ana. A Ana. Tem como tá aí, né? O telefone da Agropac. Tá, o telefone aí tá o Instagram, o telefone é 91-99361-2214. Esse é o telefone aí da Agropac, o pessoal que queira entender melhor. Se associar. Aqui vai fazer um bate-papo resumido, claro, vai falar um pouco de idade, mas é diferente chegar lá com vocês lá, tirar dúvida, né? Tirar dúvida, trocar ideia e falar sobre a importância dessa entidade. Que assim, a importância da entidade não é só para o produtor rural, cara. Ela é para todo mundo. Sim. Né? Ela é para o fazendeiro, ela é para o cara para o lojista, para todo mundo. Para o Estúdio Max, para todo mundo. Todo mundo. Então, assim, uma entidade que ela vem melhorar com certeza. Isso, chegou. Vixe. Agora, agora aqui. O lanche chegou, rapaz. Agora o Henrique agora ficou alegre. Entendeu? Então, assim, a entidade ela é de fundamental importância para que isso aconteça. Eu achei que teve no tempo de Deus, mas assim, deveria ter sido antes, até é verdade, né? E assim, eu não quero aqui jogar pedra em ninguém, Pedro Henrique, nem aquilo. Mas, infelizmente, algumas entidades que se denominaram defensor da classe deixou muito a desejar. Não estou aqui para... Mas assim, eu acho que o que é fato, isso que era para estar isso funcionando há mais tempo e já está muito mais preparado para estar atendendo o produtor rural. Você sabe o que eu estou falando. É verdade, o nosso município, né, com tanto produtor rural aí, eles tinham sede assim uma coisa nova. Uma coisa nova. É uma coisa objetiva, né, cara? Porque eu acho que a gente tem que ter representatividade, Pedro Henrique.
né? E isso comentamos em off, não vai estar comentando aqui, não vem ao caso, mas que já era para o povo estar sendo assistido há mais tempo. Sim. Quantidade. Sim, a gente precisa disso, né? Como você falou, a economia de Pacajá, a base dela é agropecuária, né? E se nós não estivermos fortalecidos como produtores, como pecuaristas, como agricultores, toda a sociedade vai ser prejudicada, né? Prejudica o comércio local, prejudica todos nós, e essa falta de representação nos deixou ali à mercê da fiscalização, à mercê de toda a pressão, à mercê de todas as situações que nós temos aí, questão fundiária, né? Todos os problemas nós tivemos aí em relação à criação de PA, problemas com regularização, então tudo isso nós ficamos desguarnecidos, ficamos sem para-choque. A gente vai estar falando sobre isso daqui a pouco. A Daiane Brito, parabéns, Agropark. Simone Campos, Agropark dando voz ao povo. Devaldo Soares, que é meu parceiro, que é um dos patrocinadores do ex-vereador Devaldo, né? Boa noite, Agropark é muito bom. O Maico Santos, só outra pergunta aí pro Aquinto, ele tá tímido demais. Então, os caras estão com onda. Depois eu pego esses caras e dou uma bicuda neles. Estão com sacanagem. Tá não, moço. Aperta não, moço. Eita, os caras estão zoando contigo aqui, brincadeira, cara. O Tiaguinho, muito bom, estão de parabéns, né? Marca Estética, que é a nossa amiga Inúzia, né? Interessante, aí, interesse aí associar, está interessa em associar. Tem mais uma pessoa aqui que está dizendo também que quer se associar, né? A gente já está dizendo aí o endereço, né? Para é o Fernando Rangel, Fernando Vitor Rangel, tem um interesse em me associar. Eu acho que as pessoas já estão começando a entender nosso bate-papo e entender a importância que é, né, a questão da associação, da associação. O Manuel Messias, aqui não esquecia a câmara que está dizendo aqui, esquece a câmara, está tímido. Esquece a câmara, está zoando contigo. Joezito, parabéns, Agropark, o Pacajá merece, vamos, galera do agro aí, se associar aí e fortalecer a associação. E o pessoal já está fazendo a propaganda, isso é interessante, cara. Já está fazendo, graças a Deus. Encosta mais para perto aí, encosta mais perto aí. O Cleudes Ferreira, mandando boa noite, a gente do campo somos desligados aí das nossas forças. Muito bom essa iniciativa aí, esclarecer coisas que nem temos aí noção. Está curioso para saber também, a gente vai estar conversando já. Agradecer, cara. Vamos fazer mais um bloco de parceiro aí para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo. A gente tem 4 blocos aqui e a gente vai falar um pouquinho da Sábia Dourada, a força do Nelore. Conhece? Isso. Aí é um caba diferenciado, meu parceiro Fabrício Hipólito, cara, gente boa demais, né? Fazendo melhoramento genético, né? E a gente vai fazer mais um podcast com ele agora mês que vem, estamos já definindo, que a gente fez 2 com ele, falando sobre a melhoramento genético, falando sobre a nutrição, e agora vamos fazer mais outro bate-papo para fechar o ciclo de bate-papo com o nosso parceiro Fabrício, tá certo? Puxa para frente, Henrique, vamos lá. Pais e filhos, clínicas odontológicas e harmonização facial. Manda um abraço à doutora Janaína, à doutora Rose, né? E a galera que faz parte aí da clínica da Pais e Filhos aí, né? Te agradecer a vocês pela parceria. O pessoal quer dar aquele tapa no visual, melhorar a sua arcária dentária, é só procurar aí, lá você vai ter com certeza aí um atendimento especial e um preço especial para você, tá bom? Você acabou de comentar no chat aí. Quem? Fabrício. Fabrício? Vou já mandar um abraço para ele, deixa com nós. Puxa para frente aí, Henrique. Aí, Agropecuária, líder de campo, compromisso com o homem do campo. Conhece esse rapaz aí, aqui? Conheço. Nosso parceiro. Parceira, Celso Neres Batista, grande parceiro. É muito amigo da tua família também, né? Ele é o cara que trabalhou muito nessa área próximo de vocês. O Celso foi secretário de Agricultura no tempo do teu pai. Exatamente. Celso é um grande parceiro. Parceira, Joana lá, né? A Joana, grande parceira. Eu fiz um podcast com ele aqui, fizemos bate-papo. Grande técnico na veterinária, ele é um grande técnico na área. Cara, ele é um veterinário formado e hoje ele está com o trabalho de rotatividade das fazendas, ele está dando muito certo. O projeto dele aí que é referência pra gente aí. Sempre eu vou lá, troco ideia com ele. Pois é. Compro as coisas lá pra fazer a cerca elétrica. Eu sou cliente dele lá. Exatamente. Aí eu comento sempre que ele fala sempre que tem uma cerca, a melhor cerca do mundo. Que é uma cerca elétrica. É uma de qualidade. Eu estive na fazenda agora em Maisoaquina, a gente foi lá. E a cerca elétrica é a realidade, cara. Hoje em dia, passou aquela época que o aparelho desligava, que não podia ter ficado no mato, que tinha que ficar roçando pé de cerca. Agora, cerca elétrica agora, né? Hoje tem uma qualidade melhor, né? Ele falou pra mim. E lembrando aqui que o Celso, acho que foi um dos primeiros aqui a
Associado. trabalhar. Não, fazer esse projeto de. Do Pacajá do Seca Elétrico? Ele é o precursor da ideia aqui. Aí. Ele tá no início. E com certeza vai para a Agropac, né? Associar. Se não tiver. Convidar ele para ir. Se não tiver associado, meu amigo. Só lembrar aí, o Agropac a gente já tem o CNPJ, a gente está abrindo a conta. Já preparando para isso. Isso, já. Exatamente. Tudo 100%, tem mais um Henrique no bloco? 100%. Manda, Pimentel, Centro de Construção Pimentel, a casa da sua casa. Meu parceiro dali é um cara. Eu gosto dele de graça, viu? Grande parceiro. Eu chamo ele de cachorro. Tu não sabe da história, não, né? Não. Ele vendia cachorro quente na rua, antigamente, na bicicletazinha, sabe? Chama cachorro, aí pronto, pegou o apelido aí. Até hoje eu brinco com ele. Então, agradeceu Dali pela. Se o cara não contar a história, né? Não contar a história, não sabe. Aí vai entender errado, mas não é coisa maldosa, não. Da base ao acabamento, lá você vai encontrar o tijolo, areia, cimento, caixa d'água, e muito mais aí, porcelanato, muito mais, parte elétrica também, ali na CIA de Construção Pimentel. Tem mais um no bloco aí? Tem mais um? Tem não, apareceu 2 caras bonitos. Deixa eu atender aqui a mensagem do... Tem a Daíno Brito na questão de logística, questão da papelada e o que que a Agropac auxilia o agricultor. Muito boa pergunta. Quem vai responder? Você ou você? Rapaz, dá papelado. O mais indicado é o Pedro Henrique, tá? Fala pra nós aí. Então, a Agropac, ela, como a gente falou, ela vai ser uma representação do produtor de uma forma geral, né? Mas a gente vai buscar juntar o INCRA, como a gente já teve aí, né? O Aquino pode falar melhor do que eu nessa questão do INCRA aí, os avanços que nós tivemos. Buscar ser uma representação do produtor de forma coletiva, né? Tem um problema de um impedimento de um assentamento, tem um problema, às vezes, de uma área que está tendo um problema naquela região, a questão da coletividade ali. Mas, claro, que no futuro nós temos aí o interesse de que, às vezes, o produtor rural que estiver associado à Agropac, ele vai ter o acesso a técnicos, né? Entendi. E talvez no futuro até dentro da própria Agropac nós possamos ter pessoas contratadas pela Agropac para atender esse produtor, para prestar um serviço. Um serviço técnico. Técnico para ele. Às vezes, se não for viável ter alguém próprio da Agropac, mas ter parceria também, como a gente falou, né? Sobre técnicos conveniados, escritórios conveniados, né? Não só na parte de documentação, mas em outras áreas também. Você falou agora, eu imaginando aqui a mensagem que a menina mandou, é sobre isso. Que hoje, por exemplo, você não faz trabalho de financiamento rural, você prepara a documentação. Eu acho que seria uma boa ideia, aqui futuramente, fazer uma parceria com um escritório que faz o financiamento rural. Sim. Né? Isso é interessante. Não, isso aí, em breve a gente já vai estar fechando essas parcerias. Já tem, né, escritório aí que já está nos, né, ajudando nessa parte. Só que, sim. Isso. Até na parte de documentação, Carl, até a gente, desde o começo da associação, isso é importante falar. Não é porque o Pedro Henrique está como vice-presidente da associação que todos os projetos, toda a documentação dos associados vai para a Resenha de Engenharia. Não é porque o Aquino está na frente que só vai fazer hora de máquina se for com a FCR. Então, assim, a nossa ideia é que seja democrático, né? O produtor ele possa ter vários conveniados ali, que ele possa procurar, mas que ele tenha benefício, que ele tenha um desconto, que ele tenha uma prestação de serviço ali de boa qualidade, que ele possa ter esse benefício ali para resolver seu problema. Exatamente. A HP Engenharia mandou boa noite aqui. Tá nosso parceiro também. Parceiro, né? Parceiro, tá junto conosco, nosso tesoureiro. Faz parte do nosso tesoureiro. Né? Tá na diretoria. Inclusive, depois eu quero mandar um abraço para todos os diretores. Eu não sei se pode ser agora. Pode ser depois também. Ele chamar pro final. Eu vou ler a mensagem do Fabrício Hipólito, nosso parceiro. Fala, Cal, ele disse que lá na fazenda tava faltando energia, tava sem energia, novidade. Falta mesmo, meu irmão. Energia. A Equatorial é uma benção. Né? Forte abraço aí pra vocês. A Agropac, inclusive, Cal, só pra não perder o gancho, a Agropac também pode ter uma voz junto à Equatorial. Né? É uma representação, nós sabemos que o homem do campo ele sofre com a falta de energia. Que é energia rural, né? Nossa, é o que mais sofre. Se aqui na rua falta, você imagina no fundo da vicinal. É o que mais sofre. O cara perde o leite, o cara perde a carne que tá no freezer. Perde tudo. Fica a noite ali sem energia, fica sem água. Fica horrível. Prejuízo. Ele tá dizendo aqui, vamos fortalecer a Agropac, aí um sonho que se tornou realidade. Deus nos ajude. O Júnior Sampaio mandando boa noite. Aí o Fabrício tá dizendo aqui, sem união não há progresso, né? Essa associação trará aí muitos benefícios aos produtores rurais do nosso município. Isso é muito bacana. Cirilo, meu irmão, lá da Lagoana, também mandou mensagem aqui, parabenizando aí esses 2 jovens. Ele disse que quer fazer parte dessa associação. Cirilo, pode procurar o homem,
né? Depois. A Ana já vai É o mandar Cirilo. mensagem para ele. Eu já tinha encontrado com ele Ontem, ontem lá na fazenda. Pois é, ele está dizendo aqui que quer fazer parte, né? O Tiago Aleixo também, parabéns aí Pedro Henrique e Aquino para essa iniciativa de fundar aí essa associação, que é a Agropac, que vai sim agregar aí o produtor rural, as entidades do município de Pacajá. Isso é muito bacana, cara. A gente percebe aqui pelas mensagens das pessoas que isso é interessante. Sim. Isso é muito bacana porque, na verdade, como eu já falei aqui no nosso bate-papo, a Agropac ela vai abrir a mente de muitas pessoas, automaticamente, com as informações, e vai ajudar direto e indiretamente a produtor rural. Sim. Acho que Vai ser uma voz aí, uma unidade, né? Um ponto de encontro aí dos produtores para poder buscar, né? Benefício, melhoria, avanço. Deixa eu só te fazer uma pergunta para vocês agora. Qual o perfil da pessoa para associar hoje na Agropac? O que tem que ter? O que precisa? Tem que ser produtor rural? Não tem? Mas eu acho que produtor rural, né, Pedro, quando a gente vem falando, tem que ser produtor que encaixa um pequeno, um médio, ou grande. Então esse é o perfil, né? Às vezes assim, o produtor rural ele é bem abrangente. Se ele tem um gado de parceria, ele é produtor rural. Se ele tem uma fazenda, ele é produtor rural. Se ele planta horta, ele é produtor rural. Então eu sou produtor rural. Se o cara cria galinha, é produtor rural. Então o cara produz, né? Tá produzindo ali. Então nós estamos abertos a receber, como a gente falou, todo mundo. Do pequeno. Quando eu falo pequeno, grande, médio, todo mundo. Nós quem estamos planta abertos horta, a representar, né? Claro que a gente tem um foco. Também não vamos dizer que a gente está aqui para... Né, tem um foco que é representar o agro, né, a parte agropecuária, porque não adianta a gente dizer que vai conseguir atuar em todas as frentes, mas, como a quem falou, tem que ser produtor rural, mas está aberto para todos os perfis. E assim, eu acho que é claro que vai ter pessoas que talvez provavelmente vão querer participar, mas não vai agregar ou não tem o próprio perfil para estar participando. São muito relativos. Sim, muito relativo. Às vezes o cara é produtor rural, mas às vezes ele não tem um perfil de ser associado. No sentido de quê? Porque ele não quer, às vezes, participar da coletividade. Porque você sabe como que é a questão do público, né? Do que é, né? Então, assim, é querer crescer junto, ajudar um ao outro aí. Se tiver essa ideia do coletivo, todo mundo tá convidado a fazer parte. Porque se não for, tipo assim, hoje a Agropac tá iniciando, o cara, às vezes que ser humano, você sabe, mexer com gente, nós somos ser humano, nós sabemos como nós somos difíceis de lidar. E às vezes tem pessoas que entram simplesmente para cobrar. Não quer ser parceiro de verdade. Eu acho que assim, uma entidade dessa, cara que bem souber, ele entra para dentro de verdade, de cabeça, fala assim, isso aqui vai me ajudar, isso aqui vai ser parceiro no meu trabalho. E quando a gente pensa, se eu pensar que vou ajudar o próximo, que eu vou... Né, esse é um mandamento de Cristo, né? Se eu penso que eu vou ajudar o próximo, eu vou ajudar a minha região, a Bíblia diz que se tiver paz na cidade, né, nós vamos ter paz também, né? Se tiver prosperidade no setor, nós vamos ter também prosperidade. Isso é verdade. O Cássio Aguiar, parabéns aí, 2 homens de força e coragem. Celaria Country, tá ligado com a gente também. Olá, mandando boa noite, estamos na escuta. A Jace Souza, parabéns, né, para essa dupla. O Dulino, que é meu parceiro, bom de bola, Dulino, fez um podcast comigo. Tá mandando mensagem também aqui. Tá dizendo, deixa eu ver aqui, boa noite aí, parabéns pela transmissão, sucesso. Valeu, Dulino, meu irmão, abraço, tamo junto, misturado. A Cererecão tá mandando parabéns aí pela atitude, né? O Edson Lacerda, parabéns, meus amigos Aquinos e Pedro Henrique. HP Engenharia, tá dizendo HP Engenharia, projetos agropecuários e parceria da Agropac. Muito bacana. Meus irmãos, já falamos sobre a questão do associado, né? O perfil do associado para estar, já comentamos sobre isso. Só para não tirar uma dúvida, a documentação. A energia ficou meio fraca, acho que ficou. Caiu aqui, Rico. Pode entrar, Rico. Pode mexer nela bem para mim. Esquenta não. Precisa de qual documento hoje para poder participar, para associar? Documentação simples, né? Os documentos pessoais, endereço. Não tem muita dificuldade. Muita dificuldade não. Tem que mexer nela lá em cima mesmo. Acho que ela deu mau contato. Esquenta não. Deixa na central aqui, a gente vai conversando, aí você mexe lá. Esquenta a cabeça não, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo. Pode ficar escuro, não. Como é que o povo vai ver logo minha beleza? Você tá de frente pra mim, eu fico escuro, aí não tem jeito. Se eu ficar escuro, o povo não vai ver minha beleza. Não vai nem conseguir ver a franja. Que tal? Que franja doida.
Que tal ele tá todo gaiatinho hoje, não tá, bicho? Você viu ele? Tá todo gaiato hoje. Na próxima. Tá. É porque eu sentei na cadeira que o Aquino tava aqui. Fiquei engraçado. Eita, Jesus. Quais os projetos aí da Agropark, cara? De verdade, assim, fala assim, tem isso que nós estamos regularizando e vamos, aí, garoto, e vamos colocar em prática. Além, claro, das parcerias que estão buscando, que são super importantes para a entidade. Vamos falar um pouquinho sobre esses projetos que vocês têm aí, da associação tem hoje para oferecer para o povo e brigar e buscar para o município. Aqui pode começar falando da questão do INCRA, né? Que já foi já começamos com essa. Tem uma vitória aí, né? Questão do. Só aproximar um pouquinho mais, vai para ali. A gente tem uma vitória aí, que é a questão do INCRA. Pode falar. Que já um ano atrás aí a gente já teve correndo atrás, junto com o nosso prefeito aí, até agradecer ele aí. Tem nos dado todo o apoio aí. E agora a gente conseguiu, né? Essa é uma decisão, né, Pedro? Agora a gente agora já pertence a Marabá. Marabá. Foi feita a alteração, né? Foi feita a alteração, né? Já mudou, né? Tá onde agora? Marabá. Tá Marabá. Já agora é Marabá. Pois é, mas Pacajá antes era onde? Pacajá era dividido do superintendência. Uma parte pertencia a Santarém e outra a Marabá. Do Rio para lá, Marabá. E do Rio Pacajá para lá, Marabá. Do Rio para cá, Santarém. Que coisa louca. É porque, na verdade, a gente tem que lembrar que o INCRA ele é antes do Pacajá. Exatamente. Isso, nem município de Pacajá tinha. Então, eles dividiram por região, né? Tinha nem ideia de que aqui ia ter a cidade. Então, o INCRA é antes de Pacajá. Mas, então, Pacajá... Aí a gente ficava atendido também pela questão do INCRA de Altamira, que era um ponto de atendimento, era uma unidade avançada, mas é a unidade avançada. Acho que um núcleo, né? Era uma unidade avançada, que é um núcleo de atendimento, uma unidade avançada, que é ligada a Santarém. Com essa alteração, que houve essa alteração agora no final do ano, dia 30 de dezembro, sim, Pacajá só passa a ser atendido somente por Marabá. Porque você imagina, nós éramos atendidos por Marabá e Santarém. Algumas coisas estavam em Altamira, que é unidade avançada, algumas coisas não estavam em Altamira, algumas coisas estavam em Tucuruí, que Tucuruí também atendia também aqui na região. Atendia porque é ligado a Marabá, então era um ponto de atendimento, era uma regional, entendeu? Tá. Então nós ficávamos dessa... Tu tinha duas central e aconteceu muitas vezes, né? Quem mexe com terra sabe. O pessoal às vezes ia em Marabá. Não tá em Marabá seu processo, não. Tá em Altamira. Não tá em Altamira, não. Tá em Santarém. O cara ia em Altamira, às vezes não tá aqui em Altamira. Às vezes o processo tá em Marabá. O produtor nem sabia. Ele ficava perdido. Ia pra lá, pra cá e... Cara, foi uma grande conquista. Uma grande conquista. É um grande avanço, né? Eu sempre falo que isso aí é uma vitória aí que há 10 anos atrás a gente vem lutando aí praticamente, né, Pedro? E assim, junto com o nosso prefeito, né, que tem nos ajudado. Eu tinha até incomodado ele. Todo dia ligava e falei, só vai ficar bravo comigo. Não pode não. Não, dessa não. Ele tem que entender, né? Foi um presente de final de ano aí dessa alteração. Muito legal. Porque assim, não é desmerecendo nem a região de Altamira, nem puxando o saco a Marabá. Sim. Mas você fica centralizado. Você tá num lugar só, que o padrão é um só, que a linguagem é uma só. Entendi. Porque você tinha dois superintendentes. Né? Você tinha um de Altamira, de Santarém e um de Marabá. Aí você também tinha Altamira, né? O cara de Marabá tem uma ideia. Tem uma linha. Uma linha, o cara de Santarém tem outra. E sem contar a distância. Pra cá é muito mais fácil pra gente. Doido, isso. Então, assim. O Eliamar tá perguntando aí, gostaria de saber aí se a Agropark estará à frente da organização da Expoap. A gente vai já começar a entrar nesse mérito já. Já, a gente vai já falar sobre isso. Você está dizendo aqui há alguma novidade aí? Dona Eliamara é esposa do seu Oswaldo. Até nosso participante conosco da diretoria. Ele tá também o diretor está junto conosco aí, é um parceiro. Desde a fundação, desde as nossas primeiras reuniões, está conosco. Ele está dizendo também que há alguma novidade aí, ou planejamento aí sobre a participação da associação nesse evento tão importante aí para a região, que é a questão da exposição agropecuária. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte? Só para fazer aproveitar essa questão do INCRA. Posso aproveitar essa questão do INCRA? Só para a gente poder... Não, foi um assunto que a gente discutiu agora em Marabá, né? Sim. Até lembrar. Você estava o André também, prefeito? Sim, estava também? Sim. Fui com a Aquino agora para Marabá. Nós fomos para Marabá lá e teve a reunião, né? O Aquino tinha uma reunião lá com o superintendente, com o André e com todas as lideranças, né? Deputados ali de Marabá e tudo. E
nós fomos lá para poder ver como vai funcionar essa questão da atuação do INCRA, né? Já que fez a mudança, tem um período de transição, né? Até que toda a documentação seja migrada e tudo, mas já está definido, né? Foi desde o dia 30 de dezembro. E o assunto que eu queria tratar é sobre a questão do PA Bela Vista, né? O PA Bela Vista, ele é um PA que está colocado ali na região da Vicinal Guaxupé até a Vicinal Chapéu de Palha. Para quem... Ela é só de um lado? Do lado direito. Do lado sul. Do lado sul. Do lado sul. Do lado direito, no sentido Marabá, saindo aqui de Pacajá, todo do lado direito. Vicinal de Santa Terezinha, Vicinal Terra Rica, Vicinal Chapéu de Palha. União é do outro lado. Não, União é do outro lado. É do outro lado. Então, todas essas vicinais, elas estão sobrepostas pelo PA Bela Vista. Não é novo o PA. Então, já tinha a ideia de criar um PA ali, mas somente no ano passado, outubro mais ou menos, ele foi colocado no sistema do INCRA. Então, todo mundo que estava ali naquela área, que, sei lá, o cara tá ali desde 80, ali tem gente de 80, tem gente, né, tem gente antiga ali naquela região, e foi criado esse PA em cima dessas áreas lá de colonização. Entendi. Esse produtor hoje, ele não consegue fazer uma regularização da sua área, ele vai ter que entrar como assentado. Só que às vezes o cara não enquadra como assentado, porque ele não tem perfil, ele está já num porte que não é mais assentado, ele já tem uma empresa no nome dele, ele já às vezes é funcionário público, e às vezes ele tem um bem, a quantidade de terra é maior, tá mais do que 4 módulos, né, que é 57 alqueires. Entendi. Então, assim, essa foi uma pauta que nós falamos lá em Marabá com o superintendente, né, o Andrei, que né, Aquino? Sim. O Aquino falou lá sobre isso com ele, conversou sobre essa questão do PA Bela Vista. Porque assim, ele não é novo, é 2006, não é de agora, não dá pra gente... Ele já estava criado, entendi, só que agora ele foi colocado no sistema. Então assim, você pega lá um produtor que tava lá com a sua documentação ok, com seu gel no sistema, ele não tá mais conseguindo fazer nenhuma documentação, ele vai ter que ir para assentado. Aí o cara às vezes não enquadra como assentado. E lá nós temos outros problemas graves, que assim, tá sobrepondo Fazenda Guaxupé, Fazenda Encontro das Águas, Fazenda Terra Rica. Que é uma fazenda que foi... Fazenda documentada. Documentada muito antes. Isso. Essas fazendas documentadas, beleza, até falei hoje com um cliente, um produtor me ligou hoje preocupado sobre esse assunto. Falei, o seu caso, você está resolvido porque você tem documentação. Mas o pequeno produtor que não tem documento, ele é penalizado, entendeu? Ele é penalizado, para quem sabe como é que é documentação de financiamento. Entendi. O cara não vai conseguir fazer o gel dele, não vai conseguir aprovar o CAR dele, ele não vai conseguir fazer nada, ele está amarrado. Então, assim, é um prejuízo a partir de 4, 5 quilômetros ali da Guaxupé até a Chapéu de Palha. Então, assim, pega do Pacajá ao Arataú todo um PA. Caraca, bicho. 24 quilômetros por 27. Então, ele pega de 4, 5 quilômetros, entrando mais 24, vai até 32 quilômetros, 35 quilômetros, e pega toda aquela região ali, toda a região ali está sobrepondo várias áreas, vários colônios. E assim, esse não é o primeiro, né? Nós temos em Pacajá PA Bom Jardim, PA Arataú, PA Cupuzal, diversos PA. Bom Jardim é 2, se não me engano. Isso, imenso. Pega tudo que está depois do Aruanã, pega a parte da Portel aqui, tudo que está depois do Aruanã praticamente, alguns pedaços antes do Aruanã também, mas tudo depois do Aruanã, com 20, 30 quilômetros depois do Aruanã, tá pegando o PA. Não, mas o PA ele vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo. Às vezes faz um bico aqui também, fora da Aruanã. Ele vem bem aqui, tem o Joelson aqui, do Lagoana aqui. Bom Jardim. Ele vem bem perto. Então, todo mundo dentro. Então assim, e é um PA que passou muito tempo adormecido. Quem sabe disso. É porque o documento não existia, mas não estava no sistema. Então, quando colocou, o produtor travou. E lembrando também, assim, que a gente discutiu esse assunto lá, sobre retirar algumas áreas do PA. Pessoas que já estão lá há 40 anos. Fazer o desmembramento da área. Desmembrar. Fazer o recorte. Entendi. Retirar. E então, assim, a gente... eu acho que isso é muito importante, né, para o produtor, que tem muitos produtores assim, que tá com a área no PA, que sonha em tirar, eu falo até assim, né, Pedro? Sonha em tirar a sua área do PA, e eu acredito que agora a gente tem a possibilidade, né, de estar ajudando o produtor. Pois nós até comentamos no começo aqui sobre isso. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui, cara. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Pra gente estar falando. Tá aqui o. Acho que essa. Não, é em relação à exposição agropecuária. A gente fechou. Tem mais algo sobre essa. Não, só do PA que o Aquino falou. Assim, PA, né? Por que antes não. Porque tudo que nos falaram até o momento é que era impossível tirar. Se estava o PA ali, era impossível. Nós tivemos em Marabá, conversamos sobre isso. Entendi. Até agradecer o André, né, que nos levou ali para essa reunião. E teve lá várias lideranças também da Agropac junto conosco, outros diretores,
tiveram ali para participar dessa reunião. Pessoal da Vila Arataú, né, esteve acompanhando a gente ali. E nós tivemos a informação de que agora existe sim a possibilidade. Não é fácil, precisa de uma comprovação. Entendi. Mas se o cara conseguir comprovar que ele está lá antes do PA, e muitos estão antes do assentamento, entendeu? Cancelar o PA sem possibilidade. Não, cancelar É mais fácil retirar a propriedade. Eu não sou contra o PA, sabe? Eu acho que a gente tem que... cada coisa no seu devido lugar. Onde há assentamento? Você pega a região do Cururuí, região do Ladário, onde realmente foi colonizado através do assentamento, beleza. Agora essa região nossa aqui, nós precisamos realmente... Essa é uma pauta que nós vamos partir para cima. Nós já estamos nos mobilizando como associação, não é uma pauta do Pedro Henrique, não é uma pauta do Aquino, mas é para que a gente possa realmente fazer o que é justo. O cara tá lá, ele tem o direito dele ter o documento dele como pequeno produtor ali, médio, né? Então ele vai acessar. Qual é a grande questão que eu percebo, que eu vivo a vida inteira no Pacajá, na roça e tal? Qual é a grande questão, Pedro? Que às vezes o cara na época que conseguiu um lote de terra, 20 alqueires. Mas ele foi prosperando, ele foi comprando mais terra. Hoje ele tem 60, 100 alqueiros. 100, 150, 200. Isso. E aí? Tem o direito de crescer. Ou vai ficar... É a situação do meu irmão. Cirilo, meu irmão tá com 100 e poucos alqueires de terra ali, mas e aí? Aí agora ele não enquadra como associado, como assentado, e tem o direito de crescer. E graças a Deus por isso. Mérito dele, né? Parabéns. Até parabenizar o Cirilo pelo trabalho. A gente passou lá, ele tava lá gradeando a terra lá, fazendo todo o trabalho. O homem tá trabalhando igual investindo lá, vai drone lá, clicando, o homem tá de parabéns lá, é um serviço de primeira. E lembrando aqui também, Cal, que esse PA acaba assim prejudicando o produtor na hora de buscar um crédito, né, junto ao banco, até estava conversando com o Cilírio, ele mostrando lá o trator novo que ele comprou, e assim atrapalha comprar um trator, buscar um recurso para comprar uma matriz, para melhorar a sua propriedade, reforma. Então assim, é uma coisa que atrapalha muito o produtor rural. O meu irmão tirou 2 financiamentos, se não me engano. Acho que foi 2 que ele tirou. Sim. Banco do Brasil e tal. E antes, acho que foi antes, porque antes não estava. Eu não sei como é a situação agora. Pode tirar, Pedro Henrique? Tu que trabalha na área, pode tirar financiamento, mesmo estando nessa área, com a terra maior? Ele vai ficar... Hoje não consegue. Hoje não tira. Hoje não tira. É mesmo, cara. Hoje não tira. Então, meu irmão deu sorte. Tá bloqueado. Tirou antes de atualizar. Um outro banco tem um procedimento diferente um do outro, mas assim, o final é travar tudo. Entendi. E nesse caso, provavelmente o valor reduz também, provavelmente sim. Reduz, porque aí se ele tiver que enquadrar como... Às vezes ele não consegue, ele fica no meio do caminho, ele nem é assentado, porque ele não enquadra, porque a área dele é maior, às vezes ele tem já um patrimônio no nome dele, declara o imposto de renda ali, tem uma caminhonete, tem uma estrutura financeira maior, né, tem alguns outros bens, então é uma forma a gente precisa realmente trabalhar o que é. Não, se ele é assentado, tem outros filhos, beleza, vamos fazer essa regularização no nome dos filhos, beleza, dá para dividir ali para o seu núcleo familiar. Mas se a pessoa não enquadra realmente, e ele comprova que ele está antes do assentamento, o papel nosso como associação é buscar que esse associado seja desenquadrado, seja recortado, né? Entendi. O Aécio, nosso vereador Aécio Marques está... Dá um abraço aí para Aécio. Um abraço, meu parceiro, que Deus abençoe. Ei, vamos definir o dia, viu? Tem que fazer um podcast com esse rapaz, estou devendo. Eu estou fazendo com todos os vereadores eleitos, né? E reeleitos, fizemos com 7 já, e fizemos com o prefeito e tal. Acho que é interessante para as pessoas conhecerem o perfil de cada vereador que vai estar exercendo a sua função. Está dizendo aqui, parabéns, meu amigo Max. Você está ao lado de 2 potências aí, meu amigo presidente Aquino, meu amigo Pedro Henrique Rezende, grandes homens, à frente da Agropac. Sucesso sempre e conte comigo. Isso é muito bacana. O vereador Pompom mandou aqui no meu zap aqui. Está dizendo quais aí os meios, os maiores desafios aí para regularização fundiária no município de Pacajá. Tu vai falar. É isso aí. O maior problema hoje para regularização fundiária são os assentamentos. O maior problema. É o maior problema. Se está dentro, fica difícil. Fica difícil, porque o cara ele não tem perfil para enquadrar, ele não consegue entrar como assentado. Entendi. E aí, hoje Pacajá tem isso é uma pauta do André já há muitos anos, desde a época da Secretaria do Meio Ambiente, já teve reunião em Brasília. Pacajá hoje, aproximadamente 70% sobreposto por PA. É mesmo, cara? Isso vai gerar problema. Se fosse realmente PA e o cara estivesse lá, beleza, mas não são. O cara tá lá desde 70, 80, o PA foi criado em 2000. E aí? Entendeu? Aí complica a região do Aquino, região do 300, região da Portel, região da Lagoano, tá, né? Nós temos produtor ali que o PA foi criado, se eu não me engano, o Bom Jardim foi em 98 e
Tem produtores lá de 89, 90. Que 90 tem de Não, eu falo os mais novos. 80. De 80. Eu falo os mais Tem novos. Já. muito, maioria de 80, 85. Isso, os mais Quantos novos. produtores já viu aquele papelzinho do INCRA? Aquele cadastrinho que fazia no INCRA para pegar o título? dizendo que era documento. Protocolo do INCRA. E dizendo que era Antes do título. assentamento. E dizendo que era documento. É, um papelzinho quadradinho que dobrava no meio, que tinha um. Sim. Pegava uma assinaturazinha lá do Nós negócio. mudamos para Pacajá em 87. Chegamos aqui, morando na Lagoana, aqui a 6 km, aqui em São Paulo, a terra do meu pai ali. Dali para lá, já estava fora do limite do INCRA e todo mundo já morava naquele tempo, moço. Colonização, a área que foi colonizada. Exatamente. Então, assim, o INCRA, naquela época, liberou a terra com 6 km. Aí ficou as terras devolutas, chamadas devolutas de 6 km para frente. E aí as pessoas lá tiravam a terra. Aí hoje, entendeu? É bem complicado. Não pode, né? É bem complicado. É uma pauta complicada, nós não vamos dizer que vai resolver do dia para noite, não é. Mas tem que buscar. Tem que buscar. E esse avanço da mudança do INCRA para Marabá, nós vamos centralizar a nossa caminhada, a nossa luta num lugar só. E entendeu? vai acabar criando até um vínculo, né? Sim, um relacionamento, exatamente. entendimento, isso. O Wellington é um grande parceiro, ele morou com o tempo em Pacajá, ele está acompanhando lá de Belém, mandando parabéns aí pelo conteúdo e pela abrangência aí do tema. Wellington, meu irmão, um abraço para você sabe o quanto eu te admiro, você é um grande parceiro, tá bom? Deixa eu ver aqui. Henrique, vamos fazer mais um bloco dos patrocinadores para a gente poder adiantar o processo. O Pompom mandou as nossas perguntas, eu vou já fazer, atender as perguntas do Pompom. Bora lá? Chama para frente aí. Joga na câmera central para nós aí. Aí. Posto Pacajá, qualidade no combustível 24 horas. Agradecer aí meu parceiro, o Wendel Reis, pela parceria, né, que abasteceu o seu veículo com menor preço, mais qualidade, ali no Posto Pacajá. Até aquela conveniência também para você lanchar, né, tomar o seu Guaraná, até aquela garrafinha verde, que o Aquino tomou muito, hoje não toma mais. Hoje não pode não. Graças a Deus que não. Abraço, meu irmão. Valeu, Wendel. Abraço, que Deus abençoe. Puxa para frente aí. Vai lá. Centro Elétrico, materiais para construção e elétrica em geral. Nossa amiga Joiane, manda um abraço para Joiane pela parceria aí do Centro Elétrico lá. Da base ao acabamento, material de construção, tem material elétrico em geral, né, cimento, tem tijolos e muito mais ali na Centro Elétrico, na JK, ali quase em frente ao posto Pacajá, tá certo? Tem mais um, chama mais um para frente aí, meu filho. Eita, Jesus, que fome. Quando eu vejo o Top Lanche aí, a barriga ronca. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Top Lanche aí, fazendo aí, delivery para você. O telefone é 91991557980. É só ligar para o Top Lanche para você receber o seu lanche em casa. E tem também almoço especial lá, viu? Aqui no almoço da segunda a sábado, lá tem um almoço especial. Lá tem a galera que almoçou lá, diz que é muito bom. Agradecer a galera do Top Lanche aí. Tem mais um, Henrique? Manda para frente aí. Tem mais... Olha esse aí, olha, ó. Conhece aí, Pedro Henrique? Esse rapaz? É ele também. Fabrício Hipólito, equilíbrio, nutrição animal, mineral, proteinado e rações. Você quer comprar mineral para o seu gado aí, cara, você pode procurar a Equilíbrio, que é a fábrica em Pacajá, entrega onde você quiser, vai fazer entrega. Fabrício, meu irmão, obrigado pela parceria, estamos junto e misturado. Tem mais um no bloco? Fechou. Esse mercado Vovô Siduca, sempre sem Deus não entende, está voltando, meu parceiro. Vou dar um abraço ao meu amigo Israel, né? Tá voltando pro mercado, tá ficando chique. Tu foi lá? Tu chegou lá ver? Eu passei na frente lá e vi a estrutura muito top. Tá show. Entrei lá e um grande parceiro, já tá junto com a gente aqui. Agradecer meu parceiro Israel, né? Vai voltando aí o supermercado Vovô Siduca, que é uma marca que impregnou, como diz o ditado, na mente das pessoas, né? Aqui, não é? É um mercado diferenciado. O Israel é um cara diferenciado no atendimento dele, é um cara parceiro, amigo da gente. Né? Amigo, um abraço para ele, Israel. Abraço. Um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe, tá bom? Tem mais um no bloco aí? Tem não. Apareceu 2 cabas machos aí. É um bonito. O lanche, rapaz. Rapaz. Não precisa nem colocar aqui em cima, não. Coloca. Aí, sabor. Não, dá pizza aí. Bota aqui em cima aqui. Não terminou ainda não, mas nós vamos falar desse homem aqui, rapaz. Não. Eu liguei para ele e falou: seu pedido é uma ordem. Esse parceiro. Pronto, tá aqui, ó. Você que manda. Lembrando aí, Cal, que é nosso secretário aí. Ele é secretário? Um abraço para ele, secretário aí. Pronto, tá aqui, ó. Diretoria também. Faz parte da diretoria. Faz parte. Sabor Mil aí, a pizzaria, restaurante Sabor Mil aí, a qualidade que faz a diferença. Tem o telefone aí de delivery, 91 991 575 5013. É só ligar. Um abraço pro meu parceiro Ariston, dona Denise, um abraço pro pessoal da equipe da
da pizzaria e restaurante Sabor Mil. Daqui a pouco nós vamos fazer uma história, viu? Mandar pra você, nós que vai comer, não esquenta não. Tem mais um no bloco aí? Tem não, né? Não. Só tem mais um bloco agora. Esse daqui tava separado. Tava separado aí? Para o moleque, só porque é lanche, rapaz. Os caras... O Pompom tá falando aqui, Pedro Henrique. Pergunta aí pro Pedro Henrique se existe a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária com o secretário Valdo Monteiro. Tá, ele falando que existe, né? Claro. Então, assim, até comentamos sobre isso agora. É a parceria que está tendo. O município de Pacajá tem a representação aí da esfera federal, estadual e esfera federal. Sim. Como você visualiza essa parceria em prol aí do município de Pacajá? É extremamente benéfica, né, o relacionamento com todas as entidades aí, tanto no município, através do Valber, ali na Secretaria de Habitação. Grande homem, grande parceiro. Os deputados estaduais, né, não adianta a gente fazer nenhum tipo de atividade, nenhuma representação sem os representantes, né? Nós precisamos de representantes, deputados estaduais, deputados federais. Quem é o estadual hoje que está acompanhando essa parte? Hoje nós estamos, o André tem nos direcionado, né? Em Marabá nós fomos recebidos pelo Disseu Tencaten, que está ali junto ao INCRA. Então, né? de Marabá. Isso, e nós fomos recebidos ali, muito bem recebidos. Fomos apresentados ali ao superintendente Andrei, que é o superintendente do INCRA, que está ali à frente, fazendo um excelente trabalho. Importante dar esse alento aí para o produtor rural. Foi entregue 2.000 títulos, né, nesse último ano agora em Marabá. É um número alto, né? O último número que tinha sido entregue em 2022 foi de 1.000 títulos, né? 21, 22, né? Aquilo que ele falou. Sim. E agora, nesse ano de 2024, foi entregue 2.000 títulos, né? Foi pelo INCRA de Marabá. Então eles estão nessa pegada de titular, de regularizar e entregar o título do produtor. Bacana, cara. Teve outro deputado também, até comentando mais cedo. Qual era o outro que estava dando apoio para vocês? O senador Beto Faro também o senador, acompanhou também essa questão, verdade. também da Agropark. Porque assim, a gente as representações. Deixar a política de lado, Pedro Henrique, mas assim, qual é a importância desses deputados e senadores? Porque faz parte de uma equipe do governo federal. O governo federal, através, sim. Facilita muito, né? Facilita demais. Né? Facilita porque eles têm a porta aberta. Hoje, parabenizar o Dorim, o ex-vereador Dorim. Sim, até o Dorim está na frente do INCRA de Altamira. Exatamente. E mesmo Pacajá sendo mudado para Marabá, mas nós vamos precisar demais do Dorim ali. Vamos ter uma interação muito grande com ele, porque toda a nossa base está em Altamira, toda a nossa história é Altamira, então a gente vai precisar e até muita coisa também. O Dorim vai ser essa ponte. E com diferencial, né? O Dorim conhece a história de Pacajá. Mora aqui. E é parceiro de Pacajá. Parceirão da gente também, né? Grande parceiro. Então, assim, vários deputados. O deputado Raoni Silva também está nos apoiando nisso aí. O deputado Júnior Ferrari tem sido um parceiro aí na questão dessas pautas. E é importante falar, né, aqui sobre a questão da nossa reunião lá, que nós vamos ter em Belém. Vai ser quando a reunião de vocês em Belém? A partir agora de fevereiro, né? Acho que a gente vai ter uma reunião lá. Já vai ter uma reunião lá com a nossa vice-governadora, Hanna. Para estar ajudando sobre isso. Para estar falando sobre a associação. Nós vamos levar lá. Associação, meio ambiente. Isso, fazer sobre essas pautas ambientais, né, todas essas Exatamente. pautas lá. O Lindomar está dizendo parabéns aí a todas as lideranças. Meu prefeito estava aí de Pacajá. Como é que é? O André? Acha aqui. Tá ligado com a gente. Parabéns a todas as lideranças aí. Um abraço, meu prefeito. De Pacajá, Lindomar. De Jacundá, um abraço aí, lá de Jacundá, Lindomar. Um abraço aí para o meu amigo aqui no. Conhece? Lindomar, lá de Jacundá. Tá dizendo aqui, que é de Jacundá. A Agropark tá dizendo aqui, parceiro, a Agropark está aí aqui para transformar o agro. Deixa eu ver aqui, qual mudança você gostaria de ver? Isso é uma pergunta para quem está assistindo a gente. É isso? É isso? Acho que é isso, né? Entendi. A Dina Silva, meu amigo Pedro Henrique, e aqui no abraço. O Jailson Produções está com a gente também. O Rogério Santana, grande abraço aí, meus amigos Aquiles e Pedro Henrique. Givando, mandando boa noite, tá ligado? Nicolas Vieira, boa noite aí para todos aí do município de Pacajá. O Ariston, parabéns aí a você, Calmax, e a toda a sua equipe pelo ótimo trabalho. Obrigado, Ariston, meu irmão. Obrigado, de verdade. Aí está dizendo aqui, quero saber aí, quero parabenizar aí também as pessoas aqui no campus pelo trabalho, né? Presidente na frente da Agropark, também o Pedro Henrique, pela parceria. Muito bacana. Vamos falar, tem uma pergunta da mãe do AS aqui que a gente não respondeu agora. Agora vamos já mudar de assunto e falar sobre exposição agropecuária, que o André inclusive anunciou no microfone da Arena lá, que esse ano a Agropark estaria, eu não sei se à frente, mas agregando forças para se realizar ainda um projeto, uma exposição ainda maior do que vem acontecendo todos os anos.
Fala para nós aí, quem vai falar de vocês dois? Vamos no Paraíba, hein? Não, a gente quer... o André anunciou, né? Como ele anunciou aí, a parceria que a gente vai estar junto, né? A Agropac vai estar junto aí, um parceiro na exposição. E a gente vai estar, né, promovendo leilões, uma coisa que a gente quer resgatar aí, uma coisa que já há muito tempo a gente não tem no município. A gente quer trazer isso. Legal, cara. E também falar aqui que a gente não esqueceu aqui, me mandaram aqui uma mensagem no PV, sobre os cursos, né, que a gente vai trazer, né, Pedro? Vai estar oferecendo. Oferecendo um curso de maquinário, inseminação. Inclusive, a gente já tem uma parceria com o pessoal da Volvo, eles já vão ajudar a gente nessa questão do curso. E também tem uma palestra sobre pecuária. Dentro do evento em si. Dentro do evento. A gente já quer... Eu acho assim, aqui no Pedro Henrique, eu acho que a entidade, a Agropac hoje, ela representa o produtor rural. Sim. E como nós conversamos em off mais cedo, falamos sobre isso, da importância da entidade dentro da exposição agropecuária e pensar num futuro bem próximo de estar na frente, de fato, coordenando aquele evento. Porque assim, a prefeitura, quando nós criamos a exposição agropecuária, que eu tive à frente, conversando sobre isso, a exposição agropecuária, a Cavalgada de Pacajá, começamos lá no Parque do Carlos Tozetti, 2005, 2006, fizemos lá, depois vimos para cá, que se tem uma entidade, como tem em todos os outros municípios, que coordenam a exposição agropecuária. Não é necessário que a prefeitura faça isso. A prefeitura faz porque não tem entidade ainda apta para fazer isso. Entendeu? O André sabe disso, está na nossa transmissão, ele sabe aí. Como eu falei, de 17 eu organizei 8, então assim, eu conheço a exposição, iniciei a festa, e o intuito nosso na época era de fato, Pedro Henrique, ter uma entidade que organizasse de fato o evento, não só entrasse com o nome. Entendeu? Que eu espero, que acredito que seja dessa forma, que vai acontecer a partir de agora com a Agropac, dentro da exposição agropecuária. Sim. Inicialmente, né, acredito que até nesse par e passo aí do crescimento da associação, nós seremos parceiros da prefeitura, até fazendo jus ao que é o intuito da associação, que é trazer para a festa agropecuária, para a exposição agropecuária, a parte de pecuária, a parte de agricultura, a gente tem esse foco, né? Então, nesse primeiro momento, nós vamos entrar como parceiro da prefeitura ali na festa, sendo um auxiliador ali, né, que vai estar ajudando ali, com foco na pecuária mesmo, na parte agropecuária, né? Focar no, como a Aquino falou, muito bem falado, os cursos, né? Ter vários cursos durante o período da exposição e também em outros períodos, né? Ter também a questão melhorar a questão das exposições, aumentar, né? Incentivar essa questão dos produtores, trazer mais animais, fazer leilão também, melhorar o leilão. Exatamente. E toda essa parte pecuária mesmo, a gente poder melhorar a parte do setor, do agro, para o produtor ele também ser inserido, porque é importante a parte do entretenimento, da festa, do rodeio, dos shows, mas é importante também que essa parte da pecuária seja valorizado e seja avançado, né? Precisamos avançar. Eu posso falar da exposição, como nós comentamos isso, com propriedade, porque eu conheço a festa. Quando a gente esteve à frente, a gente tinha algumas competições que era necessário de voltar. Colocava corrida de cavalo, a gente colocava corrida de jumento. Gera envolvimento, né? O pessoal é representado, argolinha, valoriza a cultura do agro. Lá nós fizemos o vaquejada, lá no parque, lá tinha. Entendeu? O que tem que ser... a festa do Pacajá hoje é uma grande festa. Sim. Diga-se de passagem que é uma das maiores festas da região. A maior festa da Transamazônica. Que hoje tem um movimento financeiro no mínimo de 5 milhões de reais. E isso ajuda a fomentar o município. Ajuda do mototáxi ao cara do boteco, ao hotel, à farmácia, à loja de roupa, a tudo. Tudo gera recurso para esse povo. Então, assim, a exposição de Pacajá, ela tem que ter mais uma aproximação do produtor rural em relação a atividades lá dentro, né? Sim. Tira de leite, negócio do torneio de leite. Leiteiro, entendeu? O cacau, vamos fazer um torneio, quem quebra o cacau mais rápido. São coisas, Pedro Henrique, que vai abrir e trazer essa parte da tecnologia, né? Você trazer informação para o produtor de cacau. Sim. Uma palestra, né, da Embrapa, trazer uma palestra de outros órgãos conveniados, de outras instituições, para trazer essa, né, e fazer as competições, fazer os torneios, aquilo que for relevante para o município, a questão cultural, resgatar essa questão das origens dos nossos produtores, da nossa agricultura. Importante também a palestra, para assim, trazer uma palestra, um conhecimento produtor sobre melhoramento genético, né? Sim. O Fabrício aí também é o que atua muito nessa área aí.
A Fabrício fez uma estrutura legal lá, né, Fabrício Show. tem moral pra falar. Tem moral. Tem o Francisco Maveras, que é o vereador Pompom, da gente Podmax, aí, parabéns aí pelo programa, né, transmissão aí, a população do município de Pacajá, informação da população do município de Pacajá, tá certo? Pedro Henrique e Aquino aí, parabéns aí pelas informações que estão expondo para a população, tá certo? Isso é muito bacana. Deixa eu ver aqui, Arivaldo Rodrigues, ele disse que é da década de 85, olha aí, Oswaldo Nascimento, que é lá de Altamira, irmão do Orlando Nascimento, grande parceiro, está assistindo a gente também. André Rezende, conhece André Rezende? Parabéns aí, deixa eu ver o que está dizendo aqui, cadê André Rezende? Parabéns aí, Agropac, é um grande parceiro aí do nosso governo, que bacana, Agropac, obrigado aí, prefeito. O Júnior Sampaio, qual o tamanho de área que se enquadra para um assentado? normalmente 57 alqueires, 280 hectares, que é 4 módulos fiscal, normalmente. Mas alguns assentamentos têm algumas especificações, mas normalmente é isso. Tu já respondeu pra ele aqui, né? Respondi no zap, no chat. Tá lá em cima, tá lá em cima ainda. Ligado, cara. Tá em cima lá. Nosso amigo Júnior Sampaio tem área ali no 312, né? 312, parceiro, amigo da gente aí. Parceiro, amigo. A Wanda está dizendo que a Agropac fará parte da organização da festa agropecuária, já tem data definida. Pronto. Dia 28 de setembro, cavalgada do dia 2 ao dia 5 de outubro, grande festa. Pronto. André, manda para nós o nome dos cantores, que é o que o povo quer saber primeiro. Manda para nós aí, André. Tá muito cedo ainda, não tá muito cedo ainda, mas assim... Eu sei. Nós já temos essa data aí, já é importante a gente, né, já ir trabalhar, a Agropac vai estar participando da organização e agradecer novamente o André pela parceria. O André vive esse mundo também, né, cara? Então, assim, eu tiro o chapéu pro André porque tem um cara que ele valoriza vários segmentos e o Pacajá, a exposição agropecuária, ela teve outro patamar. Outra vida com a gestão do André. Nós organizamos, em 2021, a pandemia, organizamos só cavalgada e um show. Em 2022 estive na frente e foi quando a gente sentou e ele definiu que não iria cobrar ingresso no portão principal. E, separou o show aquilo ali para mim foi o checkmate dele. Ajuda muito, tá? A aceitação dele de deixar a porta ali, abrir a porta principal, porque assim, analisa só, Pedro Henrique, você tem 4, hoje tem 3 já filhos. Tem 3 já. Pois daqui uns dias já faz 5. Tem que pagar pra tudo. Ele é generoso com a humanidade, tem que fazer filho, tem que procriar. Mas falando sério, imagina só, tu vai hoje pra exposição, a tua esposa, você e seus 3 filhos. 5 pessoas. Você chega lá, pagar R$80 no ingresso, por exemplo, ou R$100. Não vai, o cara não vai. Ele vai um dia, no máximo. Quando vai. Não vai nem um dia, moço. Ele não vai, não dá conta. Quando pode, o cara vai um dia. Quando não vai nem um dia. Entendeu? Então, assim, isso. E quem perde é a festa, né? A festa, os ambulantes, barraqueiro. E aí deixa também de beneficiar o produtor rural, que é o que faz a festa, que é o dono da festa. Exatamente, que eu sempre sonhei com isso, cara. E o André, eu acho que ele adivinhou meus pensamentos e foi lá e colocou essa ideia que foi, cara, pra mim foi de primordial. E eu acredito que ninguém jamais vai fechar aquela porta ali. Não tem. Não tem como. Não tem como fechar mais, não. Não, ali já era. Ali porque assim, não dava pra fazer, mas depois que você faz e diz que consegue fazer, tá feito, né? Não tem como. Exatamente. Eu quero mandar um abraço pro pastor Dorian, rapaz. Tá lá em cima da mensagem dele, agora eu lembrei. Mandar um abraço pro pastor Dorian, tá ligado com a gente. Um abraço aí. Cia de seta. Abraço, pastor. Ele aqui tá dizendo aqui, Agropac, muito importante aí para os produtores rurais de Pacajá. Estão de parabéns aí a iniciativa. Dani Brito movimenta e a economia e a rentabilidade do produtor rural, que é a exposição agropecuária. Né? O Ariston está dizendo aqui, quero parabenizar aí o prefeito pela definição da data dessa festa. O pessoal está doido para saber a data. Aristóteles, prepara. É importante para o comércio, né? É importante para o planejamento. Importante porque, assim, quando eu estava à frente da exposição, geralmente o pessoal no começo do ano, com a Max, o pessoal das lojas, Nacional, Aliança, querendo saber a data, Agil, né? Sim. Esse pessoal do comércio que vendia roupa, queria saber a data. As lojas da agropecuária, né? E todo o planejamento do município. Exatamente. Né? Também. Essa data significa que lojistas, hotéis, restaurantes, produtores rurais, donos de barracas possam se organizar. Isso é bacana, muito legal. André, parabéns, meu irmão, que Deus abençoe. Muito, muito bacana. Vamos falar, já falamos da exposição, já debuiamos legal, vamos falar das ideias. Vamos falar sobre o leilão, cara.
O leilão é nós conversamos em off sobre isso, e o ano passado tivemos o leilão do Hospital do Amor, inclusive eu fiz uma transmissão ao vivo, esse ano vai ter de novo. Eu quero aqui, a minha irmã faz tratamento lá, não só porque a minha irmã faz tratamento lá, mas eu quero pedir em nome da sociedade que a Agropark abrace essa causa. Com certeza. Abrace a causa. Já tem data definida do leilão? Geralmente, ano passado foi em junho, foi em junho ou maio, não foi, Henrique? Foi nessa base. Foi antes da virada do ano, do meio do ano. Foi antes do meio do ano. Entendi. Só não sei o mês certo, mas foi antes do meio do ano. Então, assim, eu quero já deixar esse pedido para vocês aqui, cara, que abraça a causa, em nome da comunidade. Sim, pode contar com nós aí da Agropark, né, associação, e eu sempre também, assim, sempre gostei de ajudar, ajudei. Tu é parceiro, né, Sou cara? parceiro e vamos estar juntos, né, Pedro? Sim, com certeza. Ano passado a gente esteve lá no leilão, né? Eu aqui, o André estava lá também, todo mundo participando. Até minha mãe presente também lá. Foi legal, Foi uma festa muito bonita. Parabenizar todo mundo que faz parte. Foi um movimento, né, de vários produtores. A gente viu a força ali do agro, né, do Pacajá. Então, assim, nós, o Aquino e nós, à frente da Agropark, a ideia é ajudar, incentivar, divulgar mesmo o leilão do Hospital do Amor, porque é um leilão já tradicional na nossa região e começou aqui no Pacajá no passado, mas a gente... Só pra você ter ideia, no ano passado foi o primeiro leilão, deu 300 e poucos mil reais. Cara. E tem potencial para fazer muito mais. Não, com certeza. O primeiro foi ótimo. Foi o primeiro leilão. Eu fiz um podcast com a Poliana e o coordenador, a gente conversamos, então eu estava, de certa forma, assim, um pouco alinhado com ele. Foi lá, a gente foi fazer a transmissão. Sim. E aí a gente foi fazer conversando com o coordenador, com a coordenação, ele falou que aqui na região norte do primeiro leilão foi o município que mais rendeu. Pronto. Foi Pacajá. Bom demais isso aí. Graças a Deus, cara. Hoje, em Rondônia, no Pará, onde você nasceu, onde eu nasci também, hoje lá o leilão lá passa de 1 milhão. 1 milhão. Lá em Rondônia é pesado lá. E esse ano, pela perspectiva aí, vai ser bem maior e eu acho que vai chegar bem mais longe. Vamos falar então do leilão, da ideia da Agropark de estar fazendo esses leilões aí por ano, cara. Eu queria mandar só um abraço aqui para minha professora que tinha mandado mensagem antes aí, a tia Rosa do 300, Vicinal 300 foi minha professora. Aí mandar um abraço para ela e toda a família dela. Pronto. Olha aí, bora lá então. Vamos falar da questão do leilão. Qual a ideia de vocês? O que a Agropark tem preparado para essa área, cara? Vamos sim, que começa aí, Pedro. Fala lá, meu começa aí. Não, a ideia do leilão é fazer um leilão periódico. Nós temos outros municípios que já têm. E a ideia é ter um leilão não só na exposição, ou somente um leilão a cada de outros produtores, ou somente o leilão de gado PO. Mas também ter o leilão, junto com o leilão de gado PO, o leilão do gado de corte, né? O gado comercial. O gado comercial, que é o do... Então, assim, é ter um ponto ali de realmente de comércio, um ponto de poder os produtores expor seus animais ali, poder vender. Ser também um centro ali para poder estar reunindo os produtores e o produtor ter a oportunidade de vender. E quem quer comprar, como é em vários outros municípios, nós temos diversos municípios do Brasil aí, que o leilão da cidade ele é um ponto de compra e venda ali do município e é forte. Então, Pacajá tem potencial para isso, né? Pacajá tem, com certeza. Como nós falamos aí no começo, hoje é um dos 3 ou 4 maiores rebanhos aí do estado. E um dos maiores do Brasil. E né? a gente tem capacidade aí, eu acho, pra gente fazer, tenho certeza, para fazer um leilão aí a cada 3 meses, né, Pedro Henrique? Dá para fazer. Dá para fazer. E como nós conversamos, né? Nós vamos fechar a parceria, vamos fazer a transmissão ao vivo. Sim. E tem uma coisa importante. No Hospital do Amor, algumas pessoas entraram no chat para querer comprar da lança, só que não tinha como. A gente não estava preparado para isso. E agora a gente tem como preparar para isso. A gente tem mais equipamento, a gente está com mais câmera. Hoje a gente tem condições de fazer uma transmissão padrão nacional. Do leilão de vocês, a gente está aqui já deixando à disposição para a gente estar fazendo essa parceria. Deixar isso já como vai ser nosso primeiro evento aí, assim, provavelmente já para iniciar. Março, abril? Acredito que para março ou abril nós vamos já ter esse primeiro leilão. Já primeiro leilão da Agropark, dos produtores de Pacajá, né? Que vai ser no Tatersal ali do Parque Exposição. Que já vamos estar ali fazendo esse evento para que a gente possa fortalecer. Vai ser um leilão inicial, um leilão para fortalecer a associação, mas também para trazer animais para poder vender, para poder, né, a gente ir crescendo junto, né, cada um de nós aí crescendo junto com o evento. É um evento para iniciar, começar pequeno, né, ter essa persistência para a gente poder ter esse evento. Maracajá tem leilão há muito tempo, cara. É isso. Muito forte, né, lá, cara. Por que nós não podemos ter, né? Então,
Só para finalizar em relação ao leilão, Pedro Henrique, a ideia de vocês é só fazer um gado PO ou não? Não, qualquer gado. Comercial, gado, Gado comercial. Vaca leiteira. Cara, bezerra, gado cruzado. Abrir a oportunidade para o produtor trazer, fazer os lotes, né? O cara tem o carneiro de raça ali, trazer para fazer. Isso. Abrir a oportunidade, claro, para os nossos parceiros aqui de Pacajá, fortalecer realmente os produtores de Pacajá. Hoje nós temos alguns aqui em Pacajá que... Tem a tua família, hoje, né? Tem o Valdomiro, né? Valdomiro Rezende, Fazenda Lago Azul. Nós temos o Fabrício Hipólito, Fazenda Sabia Dourado. Nós temos o Rafael Zanfader, Fazenda Bem TV. Cara, de cabeça eu lembro. Tem o pessoal da Água Fria através do Sebastião. Isso, né? Então, exatamente, que eles sempre participam. Mas produtores que estão situados com a produção aqui em Pacajá são os três. Tem um grande empresário da região de Marabá para cá, que é o Dr. Reinaldo. O Dr. Reinaldo Zucatelli também. Que também faz o leilão durante a exposição, tem feito nos últimos anos, tem segurado a peteca também. Exatamente, então isso é muito importante. Nós vamos vai abrir a parceria para que todos, né? Todos possam participar. E vamos estar aí para fazer o negócio, fazer isso. Fazer acontecer. Com certeza vamos buscar as parcerias aí dos nossos produtores, né, de todo mundo que já está aqui conosco na região, para que sejam valorizados, né? Exatamente. A Solar Evolution, que é a placa solar, pessoal que vende, trabalha, tá mandando boa noite, Cal, a equipe da Solar Evolution, toda ligada aí no podcast. Um abraço aí para aqui, pro Pedro Henrique, muito produtivo aí esse podcast. Dos melhores que já estão de parabéns. Obrigado, amigo. Deus abençoe. Obrigado. Junto e misturado. É nóis. Representar os produtores rurais, isso é uma parte fundamental. Até que tocamos já nesse assunto. Já falamos bastante, né? Eu acho que... Quer dar uma pinceladazinha em relação a isso? Eu acho que basicamente foi falado. É o que o Aquino falou, né? O Aquino já falou sobre a reunião que nós vamos ter no mês que vem com a Hanna, a vice-governadora. Já vamos lá e já falar. É uma oportunidade enorme, né? Você levar para a vice-governadora e possível futura governadora e 2026. Então, assim, nós vamos lá falar as necessidades, né, de Pacajá, tá buscando aí o entendimento e várias outras visitas. E tá representando o produtor junto ao IBAMA, às vezes uma dificuldade que tem junto ao IBAMA, ao INCRA, todas as outras entidades, a Prefeitura Municipal, até junto à SEMA do município. Hoje em Pacajá nós temos a SEMA Municipal, que atende o produtor rural, nós temos a Secretaria de Agricultura, mandar um abraço aí também pro Miguel na SEMA, né? Tava o último o Litão na agricultura. Então, assim, todos essas. Tem Emater, tem CEPLAC, tem diversos órgãos aí. E fazer a ideia, né, aqui na associação, ser essa ponte aí para ligar o produtor ao poder público. Né? A associação do pessoal da agricultura familiar. Sim, eu falei. Sim, na frente. Inclusive, nós estamos abertos totalmente aí, vamos buscar conversar com eles, vamos marcar reuniões para estar conversando, para estar ouvindo, porque são pessoas que estão aí com 20, 30 anos de associação, 20, 30 anos de luta, tem muito bagagem para nos ensinar e nos ajudar. Muita experiência, né? Henrique, vamos fazer o último bloco aí, Henrique? Já está com mais 2 horas, tá, Henrique? Rapaz, bateu 2 horas. Agradecer quem está aí até agora com a gente, né, na audiência. Tem a galera ainda aí. A audiência foi boa, muito bacana. Boa, graças a Deus. JK Construções, agradecer ao Fabrício e ao Guzmão, lá o Júnior Guzmão, a galera abençoada. A JK Construções é uma grande empresa hoje nessa parte de material de construção aí da base ao acabamento, uma equipe especializada, entrega em qualquer lugar do município, e a gente quer agradecer a JK Construções pela parceria. Valeu, meninos, um abraço, que Deus abençoe. Mais um, Henrique, chama pra frente. Reis Carnes, qualidade e preço baixo. Meu parceiro Wendel Reis está com as empresas com a gente, muito obrigado. A Reis Carnes está ali próximo ao antigo Catatal e também do lado do Mercadinho Oliveira, no centro da cidade, para melhor te entender. 2 endereços, carne de qualidade e mais barato, é claro que é lá na Reis Carnes, tá bom? Chama mais um aí, tem mais um aí? WR, Comércio de Bovina Geral, nosso parceiro Wendel Reis. Parceiro, amigão parceiro, nosso aí. Parceiro. Você que quer vender o teu gado aí, é só procurar o Wendel, a WR aí, que tem com certeza o melhor preço e busca aonde precisar. Pode ser no fundo da vicinal, daqui 200, 150 quilômetros aí, a galera da WR vai lá buscar. O teu... Tá conosco na diretoria também. Tá com você também? Só estamos só gente boa, graças a Deus. Rapaz, vocês estão com a galera pesada, bicho. Você tá doido? Pode puxar pra frente, Henrique, chama pra frente. Mais uma aí. Olha aí, Marmoraria Soares, meu parceiro Devaldo, né? Soleiras, pisos, escadas, bancadas aí para cozinha e banheiros, e também revestimento de túmulos com a Marmoraria Soares, meu parceiro Devaldo, né? Só você procurar ali ao lado da Centrilar,
Tá lá esperando a sua visita. Bom, Devaldo, meu irmão, um abraço, que Deus abençoe. Tamo junto. Chama pra frente, Henrique. Tem mais um aí, ó. Você que entrou agora. Clínica Médica e Laboratório aí, Bioexames. Meu parceiro Alex, agradecer o pessoal. Deixa eu ler por aqui que tá mais longe. A parte de exames, a gente tem a anemia, diabetes, colesterol, rins, fígado e amalgama completo e muito mais. É ali na Clínica Médica e Laboratório Bioexame, que o nosso parceiro Alex e toda a galera lá. Um abraço, que Deus abençoe. Tamo junto. Tem mais um, Henrique? Fechou? Acabou? Ô, Maranhão. Isso aí. Tamo junto e misturado. Não tá faltando ninguém não, Henrique? Tem certeza? Não, acho que não, tá não. A RO já passou, né? Passou. Atuação do ICRA na mudança, já falamos sobre isso, né, cara? Falamos sobre essa questão. Vamos falar um pouquinho sobre a parceria da gestão, já até comentamos sobre isso, mas assim, vamos pincelar um pouquinho aqui, porque é fundamental. É fundamental porque é uma entidade que está começando, que é nova, sem a parceria da gestão municipal, não tem nada a ver que o André é teu irmão, é amigo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é gestão pública abraçar as entidades que surgem no município de Pacajá. E isso eu acho que é necessário e fundamental para que tenha um bom andamento. Sim, não, isso aí, o André tem nos abraçado mesmo e nos apoiado aí. E a gente só tem a agradecer, né, ele aí, porque é um cara parceiro, né? Isso é bom. Parceiro mesmo, e a gente tá junto aí. Com certeza que vai dar certo. Junto e misturado. Com certeza. Eu acho que a parceria da prefeitura hoje, ela é primordial para e assim, é isso que você falou, não tem nada a ver que é como irmão ou como porque é amigo do Aquino, né, porque é meu irmão. Na verdade, até parabenizar o André pelo gesto de desprendimento dele, né, porque está disposto a desprender porque hoje nós temos a maior festa da cidade, é a Expoap. E trazer a Agropac para dentro da organização é um sinal de que ele não está preso a ficar com esse poder na mão. Ele está provando que ele quer parceria. Parceria para dividir, para melhorar, para crescer, né? Porque é dividindo que se multiplica, né? Eu acho que a ida da associação para estar contribuindo com a organização, isso é fundamental. Porque assim, o André sai da prefeitura. Tem data determinada para ele sair como prefeito. Em 2028 ele sai. Mas a Agropac continua. Sim. Continua. Você sai da presidência. Parte da organização. Você sai da presidência, mas a entidade continua. Você não vai ser vice-presidente. Sim, é até importante falar. A Agropac ela tem um mandato, né? O Aquino ele não está ad eterno na presidência, nem o Pedro Henrique. Nós temos um estatuto que prevê um período de mandato. Sim. E após esse mandato nós temos a eleição para que seja votado. Então todos nós vamos ser substituído, crescer, né? E vamos estar. Exatamente. Só o Calmaca vai sair daqui. Não, o Calmaca vai continuar aqui, nós vamos continuar fazendo podcast. A Daiane Brito, parabéns aí, prefeito, pela parceria. Manda aí um alô para Vicinal, quilômetro 258, Fazenda São Luís. Daiane Brito, tá ligada lá com a gente aí. Abraço, pessoal da Vicinal São Luís, tá ligado com a gente, muito obrigado. Adevaldo Soares, tá mandando fala aqui. A Matheus Gomes, parabéns a todos aí envolvidos nessa grande ideia da associação. Poderiam fazer aí mais vezes esse podcast, colocando assim os produtores rurais mais perto da sociedade. Interessante a ideia, a proposta, o podcast está aqui para isso. Com certeza. A gente pode pensar numa data. Acredito que antes do leilão, a gente pode pensar em fazer um podcast, não sei com vocês dois ou com mais alguém. Sim, pode chamar mais alguém da diretoria. Para a gente falar do leilão. Com certeza. Falar da entidade, falar do leilão e falar do fortalecimento. É interessante aqui. Deixa eu ver aqui, mandou mensagem. Foi ao Matheus Gomes. É interessante, muito boa ideia. Excelente ideia. O podcast é para isso. Até aproveitar para mandar um abraço para todo o nosso pessoal da diretoria. Nós temos aí, além do que nós já falamos, né? Temos o Aquino como presidente, eu como vice. Ariston como nosso secretário, tem o Henrique, que é nosso tesoureiro, Henrique Prudente e o Henrique Malaquias. Nós temos 2 Henriques aí na tesouraria, que é o nosso segundo tesoureiro. No Conselho Fiscal nós temos o Fabrício, o Valdeci, da Planeta, o Wendel, Fabrício Hipólito aqui, né? E no Conselho Fiscal também nós temos ali o Zebete, lá do 312 lá. Isso, o Zebete, 300 também está fazendo 300. O Jackson Lavagnoli, o seu Rafael Zancané, filho do seu Cássio. E o Matheus Valadão como gerente executivo e o seu Oswaldo como nosso diretor. Então nós temos uma equipe... Galera pesada. Você viu boa aí para galera pesada.
Trabalhar, muito legal. E a ideia é excelente, trazer mais gente da diretoria aqui para participar. Nós vamos trazer, né? sim. Com certeza. A gente vai fazer. Daqui uns 30 dias, 40 dias, a gente vai fazer. Sim, nós vamos programar antes do leilão. Do leilão para a gente fazer. Tem 2 assuntos para finalizar. Primeiro, falar sobre a questão do IBAMA, cara. É claro que o IBAMA é uma entidade federal, mas assim, eu acredito que vocês hoje vão estreitar laços com o IBAMA para conversar, para entender Sim. o que pode ser resolvido, o que pode ajudar aos produtores rurais referente à questão ambiental, que é a área que você atua. Com certeza. Como a gente falou algumas vezes, né, o IBAMA ele vem ter uma atuação implacável na nossa região, né? Vamos usar essa palavra para não usar outra. Mas assim, a ideia da associação não é medir força ou bater de frente com nenhum órgão, porque existe uma legislação vigente, mas é ser uma voz aí do produtor junto ao IBAMA, como você falou, estreitar laço, poder ir ao IBAMA em Belém, em Brasília, em Marabá, né? Nós temos Marabá, uma regional do IBAMA que é Pacajá, é ligada a Marabá. Tem algumas atividades que é ligada a Altamira, mas assim, é buscar o órgão de forma geral e estreitar laço, entender e defender o produtor. E não esconder do IBAMA. Eu acho que isso não cola. Não funciona. Não funciona. Não adianta, né? Não funciona. Claro, uma coisa que é importante falar do produtor, o produtor ele precisa estar regular. Não adianta. Não espere a associação como a voz de um produtor que tá ilegal. Não dá pra gente. Entendi. Não dá pra gente brigar dentro de uma situação que tá. Agora, claro, nós como associação, nós somos voz para poder brigar pela parte política, pela legislação, para discutir por exemplo, um decreto que atrapalha a vida do produtor em relação ao fogo. Nós como associação vamos estar buscando para poder sentar na mesa para discutir. Através do Aquino como presidente, através das entidades também que vão fortalecer a associação, para poder sentar na mesa e discutir com o IBAMA. Essa ação de vocês está sendo de forma injusta, está sendo ilegal, truculenta. Você está fazendo da forma errada, isso. Então, a associação ser como representação. Nós vamos ter na associação, é importante falar, a parte jurídica. Claro que nós vamos ter alguém para poder dar esse suporte para o produtor. O cara associado ele vai ter um suporte jurídico. Sofreu a multa, sofreu. Vamos cá. Vamos buscar junto à associação o que a gente pode ajudar, uma parceria. É assim, Pedro Henrique, o diálogo, cara, ele é fundamental em qualquer lugar, em qualquer assunto. O diálogo, ele vai abrir portas. Isso. Ele vai levar esclarecimento aqui. Então, assim, eu acho que o conversar, o diálogo, entender o que está acontecendo, o que foi que aconteceu, sentar com o IBAMA e falar, cara, nós estamos aqui, a gente tem essa entidade que representa a nossa classe e a gente precisa jogar as cartas na mesa e conversar e ser parceiros. Ter diálogo de adulto para adulto. Sim, porque já aconteceu muita coisa para cá, que a gente sabe disso e você também sabe disso. Chega aqui com forma truculenta, humilhando as pessoas, botando fogo em casa. Sim. Cara, eu não concordo com isso. Não dá para ser dessa maneira, né? Acho que tem que respeitar o produtor rural e nós precisamos ser respeitado como como a mola propulsora da nossa economia brasileira. Então, ele precisa ter respeitado. Você precisa, né? Com respeitado como um produtor que está ali batalhando todo dia. Trabalhando que só... Muito. Exatamente. Conscientizar o produtor também, né? A questão da licença, né, Sim. Pedro? Exatamente. Não, eu acho assim, não adianta só cobrar. Depois do leite derramado também fica pior, né? Exatamente. Mas é importante que seja antes, a conscientização, como o Aquino falou, bem falado. Porque assim, não adianta eu achar que eu vou fazer, com licença da palavra, uma merda, e o cara vai lá achar que a associação vai lá resolver o meu problema depois de toda a situação acontecida. Ou dar um jeitinho lá, porque eu sou associado, eu tenho a obrigação de resolver o meu problema. Exatamente, não é assim. Não adianta dizer não adianta vender esse peixe que a gente não vai conseguir resolver dessa forma. Não tem como. Eu sempre disse, Cal, que essa questão ambiental até foi muito mal interpretada durante algum tempo, essa questão de faz. Mas é importante que a gente busque resolver antes, né? Busque brigar na legislação, busque conversar com as entidades, busque entender o processo antes de virar um problema. Exatamente. Eu acho que isso é importante. A gente já está chegando na reta final do nosso bate-papo. A Daiane Brito, o governo André Rezende só tem a acrescentar aí no crescimento da Agropac, a Maria Alexandre, uma equipe de excelência. Éder Lacerda, a Agropac vai fazer aí um equilíbrio de produtor e órgão municipal, estadual e federal. A função da entidade é isso. O Éder falou tudo aqui. Checkmate. Resumiu bem. Resumiu. Parceirão aí, o Éder. Éder parceiro, Éder Lacerda. Né?
Ele parceiro, é daqui? ele é veterinário, né? E trabalha até com a gente lá na fazenda, já tem 4, 5 anos que a gente está junto. Lá, né? Legal. Meninos, a gente tem, para finalizar, que eu quero perguntar para vocês a questão dos convênios. Convênios, tem a questão de cursos, a questão de aos associados, tem algumas situações. Já até comentamos agora há pouco, mas tiver alguma coisa a falar sobre essa questão do que a Agropark vai oferecer para os produtores, questão de curso, igual falamos na exposição agropecuária, mas que não seja só na exposição também, né? Que seja corriqueiro. A gente tem que... Só aproxima mais do microfone aqui. A gente vai trazer aí, né, curso de máquina aí, que é uma coisa que a gente precisa no município. Verdade. E também... Piloto de drone a gente está buscando também, né? Piloto de drone. E inclusive o Éder aí, veterinário, também já tá. Quer nos ajudar aí também com o curso de inseminação. E também um curso de doma para ajudar a preparar melhor, né? Os nossos, vamos dizer, nossos vaqueiros, né? Que a gente precisa na propriedade e tem que dar uma melhorada todo tempo. Com certeza. Eu acho que essa questão dos convênios que a gente que nós comentamos sobre a questão de governo municipal, de governo estadual, de governo federal, sem acepção de lado B ou lado C, isso não existe no momento desse. Eu acho que o importante é unir forças e fazer algo diferente para melhorar. Esse convênio é buscar através do poder público, mas também é o convênio com os profissionais, né, que podem atender o produtor rural. Sim. Claro que nesse começo nós precisamos de número, porque você sabe que a parte comercial ela demanda volume, né? Então a ideia é que a Agropark tenha um volume de associados para que a gente possa fazer um convênio, por exemplo, com uma clínica odontológica. E aí esse associado, ele, através da sua carteira ali da associação, ele tem um desconto. Entendi. Por exemplo, 30% de desconto, ele possa fazer ali, né, um atendimento. E aí, isso não só no dentista, às vezes um advogado, um médico, um laboratório. Nós tem uma afinidade maior com uma agência bancária. Uma agência bancária, nessa agência nós temos uma facilidade para facilitar a abertura de conta. Exatamente. Entendeu? Escritório de documentos. História de documentação, entendeu? Projeto de financiamento. Todas as áreas são possíveis de fazer convênio. Nós precisamos de volume, precisamos de quantidade associada para que nós sejamos uma quantidade forte para chegar por exemplo, chegar no supermercado e falar, vamos negociar uma parceria para dar associação com esse supermercado, para que a gente possa gerar um desconto, gerar um cashback, gerar alguma coisa que vá. Então tem inúmeras possibilidades que podem ser colocadas em prática. Se você fechar uma parceria com o mercado de 10%, por exemplo, o cara vai fazer uma feira de R$1.000, é R$100 a menos. Sim, e nós vamos levar para o cara talvez lá 500 clientes que são os associados. Entendeu? Compensa toda hora. Entendeu? Então assim, tudo é essa questão da nossa força. Nós precisamos ter força e nós precisamos de todos os produtores associar conosco ali, tá buscando, né? Como foi falado no começo, tem o escritório ali em frente a Planeta Agropecuária, do lado do Canela. Pode procurar lá a Ana Quartesani, tá lá para... Tá aqui conosco aqui, né? Agradecer a Ana por todo o trabalho, todo o empenho, tudo que ela tem trabalhado ali, tem empenhado, tem desenvolvido um excelente trabalho ali à frente da secretaria da Agropark ali. Então associar para que a gente tenha força e gerar esse convênio, que através disso a gente vai poder... A questão do contador. Todo produtor rural que vai empregar um funcionário, ou mesmo que ele não empregue, mas ele precisa fazer o imposto de renda, ele precisa de um contador. Todo ano. Tem ITR para fazer, tem imposto de renda. Então, através de um escritório de contabilidade, a gente tem uma parceria. Exatamente. E no futuro, quem sabe, a gente tiver uma estrutura, a gente tem um contador dentro da Agropark, tem um advogado na Agropark que vai atender durante um período. Tem um técnico. Tem um dentista que pode atender ele na Agropark, normal, claro que pode. Sim, então, é natural isso. E a gente só precisa ter força para que isso possa acontecer. Hoje é um sonho, mas pode ser uma realidade através da força de todos nós, né? Através da unidade. A realidade só vem pelo sonho. Se você não sonhar, você não vai concluir nada nunca. E tem uma situação também importante, que tem a questão da patrulha mecanizada, que a entidade abre as portas, eu tenho certeza que facilita muito para conseguir uma patrulha mecanizada para ajudar os produtores. Nós podemos sim buscar a questão dos convênios, caminhões 3/4. Vamos pedir uma patrulha mecanizada lá, né? Belém, agora já aproveita e pede. Porque isso já vai atuar. Você já tem. Né? O não já tem. Já vamos buscar. A gente está nesse início, a ideia é fortalecer e ao longo do processo a gente vai crescendo, né? Junto com certeza. Com cada associado. Planos para o futuro, eu acho que é basicamente o que vocês falaram. Hoje nós estamos... Tudo nosso é futuro, nós temos a realidade clara, a criação já, né? Mas o plano futuro eu acho que o resumo é o que o Éder falou, trazer esse equilíbrio de força para o produtor rural. Exatamente. E trazer benefício para o produtor rural. Não é tão imediato, como muitas vezes a gente pode ser cobrado, mas vai acontecer. Eu acho que o leilão
ele já vai descortinar tudo isso. Vai ser a porta de entrada. Vai ser a porta de entrada para a associação. Nós vamos fazer uma grande campanha de associação para se associar durante o leilão. São 2 fatores importantes no leilão que vai acontecer. Primeiro, vai acontecer a parte financeira, que vão ter arrecadação para a entidade. E segundo, visibilidade. Sim. Né? A visibilidade ela vai fazer muita diferença, porque a gente vai fazer uma transmissão ao vivo lá. A gente vai estar com a associação coordenando esse leilão, a gente vai estar divulgando para o mundo inteiro, e as divulgações, independente de estar sendo transmitido ao vivo ou não, isso vai dar muita visibilidade para a entidade e vai gerar recurso para vocês se prepararem, para pensar futuramente comprar um local para construir uma sede. Precisamos. Entendeu? Então, tudo isso. Meninos, a gente já passou de 2 horas, até 2 horas e um bocado, então a gente já está chegando no nosso final do nosso bate-papo. Eu quero agradecer a vocês, né, pelo carinho. Coloca pra mim a logo da Sabor Mil de novo aí. Aí, garoto. Trava bem aí. Trava ela aí. Agradecer meu parceiro. E foi jogador de bola. Ai, que só, mas foi. O meu parceiro era atacante aí. Atacava mesmo. Só. Atacava prato de boia. Agradecer meu parceiro Ariston, a Sabor Mil aí, a pizzaria e restaurante Sabor Mil pela doação de hoje aqui, pela merenda, né, a pizza. Qualidade que faz a diferença. Tem 91 991 75 50 13. Então agradecer a eles, meu irmão. Obrigado pelo lanche aí, obrigado pelo lanche, pelo refrigerante. Deus abençoe. Meninos, a gente coloca pra lá de novo pra gente finalizar aqui. Deixa aqui tampar aqui, deixa logo assim, a gente come. Bora comer logo. O menino tá com fome. Aqui, meu irmão, eu quero em primeiro lugar te agradecer, né? Pegue na minha mão aqui. Né? Que Deus tira. Garoto. Meu parceiro, obrigado. Tá? Que Deus abençoe. Quero deixar o microfone à sua disposição para que você possa fazer essas considerações e a gente já tá para a gente finalizar o nosso bate-papo. Sim, eu queria mandar um abraço aqui para minha mãe, para meus irmãos, a Daiane, o Tarcísio, minha esposa, minhas filhas. E também lembrar aqui também de um parceiro nosso aí que a gente já esqueceu um pouco aqui, mas não vamos esquecer não. Quem é ele? É o Marcos, gerente do Banco da Amazônia, né? Um parceiro aí. Com certeza. Um parceiro aí que tem nos apoiado bastante na associação. Tem incentivado, tem nos ajudado, tem dado ideias. O Valdeci faz parte também? Valdeci faz parte. Diretoria também. Faz parte da diretoria. Pode finalizar. E é isso aí. Agradecer a Deus, né, por estar aqui. Toda a diretoria aí que tem apoiado a gente, né, Pedro Henrique? Com certeza. E você por ter nos convidado aí, é um parceirão, amigo das antigas, né? A gente 2 dias que a gente se conhece aí há muito tempo. E é isso aí, dizer para os nossos produtores rurais que a gente está aqui, a Agropac está aqui. A gente convida vocês a participar, associar com a gente, fortalecer o agro aqui nesse município. E muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado, meu irmão. O número da Agropac está no nosso chat aí. Se o pessoal quiser pegar. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Segunda vez que você esteve aqui no Pódio Max. É um prazer estar aqui. Cara, queria agradecer de coração e o microfone está à disposição. Fico lisonjeado com o convite, obrigado pela parceria aí, por estar convidando a gente. Eu sei que isso, como eu falei, vai ser um divisor de águas aí, a gente começar essa divulgação da Agropac, tá mais aí perto do produtor rural. Agradecer ao Aquino pelo convite, por estar participando aí dessa diretoria, estar na chapa junto com ele, por esse projeto, né? Um projeto sério, um projeto de muita responsabilidade, mas a gente sabe que vai trazer muito benefício para os produtores rurais de Pacajá. É um projeto do coletivo e que a gente tem colocado na presença de Deus aí para que tenha sucesso. Agradecer a toda a diretoria, todos os parceiros, né? O pessoal, como o Aquino falou, do Marcos, né? O gerente do Basa, o Éder, gerente do Sicredi, todas as entidades têm nos apoiado, o pessoal tem incentivado, tem falado, vai dar certo, isso é importante para o nosso município. Então, agradecer a todos os produtores de forma geral, todo mundo que está conosco. Nós temos ali um núcleo que está na diretoria, mas quem não está também está ajudando, está incentivando, está apoiando. Então, agradecer todos esses mesmo e deixar aberto, né, o contato aí. Nós estamos com essa informação na tela aí. Tá aqui. Nosso Instagram, nosso WhatsApp, o escritório está de portas abertas ali. Você que deseja se associar, é só você enviar o documento ali, né? A Ana vai te mandar mensagem. Se você quiser, fala com ela ali, ela vai te mandar. Você vai mandar o documento pessoal para ela, vai te perguntar algumas informações ali, como telefone, endereço. Pronto, a Ana está à disposição 4 horas da manhã. Na hora que acordar para tirar o leite, já manda mensagem já para se associar. Então, assim, você vai... E a partir disso, a gente está com vários projetos, né? Criar uma carteirinha para o produtor rural. Ele vai ter uma carteirinha ali de associado da Agropac. Para essa carteirinha pode dar
no futuro benefício, para que ele possa ter ali acesso a diversas coisas. Então essa carteirinha vai ser uma identidade ali, dizendo para ele que, ó, a identificação dele ali como... Chegando no banco, por exemplo, apresentar cadeiras aqui... eu sou associado da Agropark, é mais um documento, é mais uma... Verdade. Às vezes não tem o valor legal de uma identificação como documento de identificação, mas ele vai ter o benefício daquele. Então a nossa ideia é de ter essa carteirinha, tudo isso, e gerar os benefícios para todos. Nós estamos começando, convidar todo mundo para fazer parte, todo mundo que está nesse começo aí, para ser pioneiro junto conosco, para iniciar aí, para que a gente seja aí os fundadores aí, os precursores dessa ideia, que eu acho que vai abençoar muito Pacajá e toda a região. Tá bom então, meu irmão. Quero agradecer minha esposa que está em casa. Com 3 meninos lá. Quero mandar um beijo para ela. Não fala, mas ele não apoia. Vai ter minha família, né? Meu pai, minha mãe, todos meus irmãos. Legal, cara. Esse aqui já se preveniu, trouxe a mulher. Já trouxe logo para não dar problema em casa. Mandar um abraço a todo mundo que assistiu a gente também, cara. Agradecer. Nós temos uma audiência aí. Foi muito legal. Audiência muito grande. O pessoal que trabalha comigo lá no escritório, todo mundo está conosco aí, ajudando, todo mundo está incentivando. Todos os apoiadores aí. Das vicinais aí também, que tá acompanhando, mandando todo mensagem. Mundo aí. E a questão do leilão, a gente, como o Cal falou, né? A gente vai abrir aí já vamos começar as conversas para a gente poder transmitir também pela internet. Aquele que não conseguir vir para o leilão presencial, mas para que a gente tenha essa possibilidade, né, de transmitir pelo YouTube também, para o cara dar o lance dele lá da roça. Compra do mesmo jeito. Hoje todo mundo tem internet, e é o digital, é isso aí. Não, a gente vai preparar um sistema bacana para ele poder fazer a transmissão e para o cara lá da casa dele tá dando lance. Pronto. A gente automaticamente, o que a gente faz? Vamos desenhar esse projeto. A gente joga um telão lá e o lance do cara já vai sair lá no telão, o locutor já vai estar vendo o telão, já está anunciando. É sempre fazer assim. Então, assim, meu irmão, obrigado. Show de bola, obrigado. Quero agradecer vocês dois. Mandar um abraço também pro nosso prefeito, né? Não pode esquecer do homem, não. Não, pra você ver. Um abraço aí por ter nos apoiado. O Leandro também, que é o Leandro, vice-Leandro Reis. Um abraço aí a todos. O Leandro é parceiro nosso também da Agropark. Tá dentro também? Vai estar se associando já prometeu pra nós que vai estar indo lá já, estamos já. Legal. Tá associando quem tem mundo. Só quintal assim pode associar? Pode associar, vamos associar todo mundo. Faz parte. Vamos associar lá. Traz uns galizé aí, uma galinha. Eu tenho uns bezerros ali na roça ali. Pronto, já é produtor rural. Pronto, tá dentro. É seu jeito, vamos me associar. Gente, muito obrigado. Quero agradecer você, Pedro Henrique, mais uma vez, ao Baquino. Foi muito bacana o bate-papo. O nosso estúdio, o Pedro Henrique esteve aqui, você está vindo pela primeira vez. O meu intuito no início, que foi um presente que Deus me deu, até comentei com você sobre isso, que Deus colocou isso aqui na minha vida, né? Eu fico muito feliz porque eu estou, de certa forma, contribuindo para a sociedade, levando informação. Hoje a gente está falando sobre esse trabalho, a gente falando sobre política, falando sobre saúde, falando sobre religião. Então, assim, hoje é o 54º Podmax. E isso me alegra muito de poder ter pessoas como vocês aqui na minha mesa, conversando, batendo um papo, levando informação, esclarecimento para a sociedade. Isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso. Então, eu quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida e dizer para você que tudo é determinado por Deus. Amém. Prepara a tua vida, não se aveste nos teus planos, porque você faz um plano, Deus faz outro. Então, assim, creia que Deus está na